E aí, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Papo de Ovelha, lugar onde você vai ouvir diversos assuntos, mas todos eles tendo Cristo como centro. Amém? Então, esse podcast ele pode ser muito bem e muito bem-vindo, patrocinado por você, pela sua empresa, você que quer investir em algo do reino, você que quer apoiar alguém que está começando. Então, seja muito bem-vindo. Você pode apoiar a gente, patrocinar a gente com um custo muito baixo. Procura a gente aí, me chama aí nas mensagens, eu vou te explicar como é que funciona. Eu creio que você vai ser um canal de bênção para nossa vida. Em Gênesis 12 diz, abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, eu quero declarar essa palavra na sua vida, tá? Que você possa enxergar essa bênção que você vai nos dar como uma semente de prosperidade na sua vida. Amém? E hoje aqui, a gente vai falar sobre... eu estava aqui falando com ele, né? Que a gente tem aqui três abas aqui. A gente tem o podcast em si, né? A conversa maior, com um mundo amplo. A gente tem os testemunhos que são contados, né? Por pessoas que tiveram a vida transformada por Jesus, pela sua conversão. Mas tem também o Fica a Dica, que são sempre assuntos temáticos, assuntos sobre finança, marketing digital, política, enfim, sobre vários assuntos que a gente já falou aqui. Eu falei com ele, cara, acho que o teu hoje também vai ter que falar sobre os três, porque a gente não tem como só botar uma aba no assunto que a gente vai falar com ele. Eu creio que Deus vai tocar muito na sua vida através daquilo que ele vai contar aqui. O Deus de arranjo, o Deus de detalhes, o Deus que do nada faz tudo, o Deus que do dia para a noite pode mudar a sua realidade. E eu falei com ele, o tema que a gente vai dar para essa conversa aqui de hoje é do Uber ao gestor regional. O que Deus tem a ver com isso? Flávio Lima, para os íntimos, Cortez. Flavinho, É isso aí. muito bem-vindo. Obrigado, mano. Tamo junto. Eu creio que, como a gente estava aqui falando aqui, eu creio, cara, que é uma conversa é um assunto muito amplo, um assunto muito rico de detalhe, muita coisa que Deus fez na sua vida. Eu creio que vai poder edificar a vida de muita gente que pode estar com falta de fé, sabe, sem esperança, que vai poder ouvir essa história que a gente vai contar aqui e que Deus pode falar na vida delas e ver que através de repente, uma pessoa, uma conexão, de repente, uma viagem no ônibus, no táxi, no Uber, uma volta na rua, pode esbarrar com alguém que vai poder transformar a vida dela como transformou a sua. Verdade. Né? Mas eu creio que, antes de a gente chegar aí, quando que o Flávio começa nessa área de, quero trabalhar. Show. Eu sou um menino, mas eu quero começar a ter meu dinheiro. Maravilha. Você vem de família rica? Não. Você é herdeiro? Pelo contrário. Não é herdeiro. Não sou herdeiro. A Eliana vai ser herdeira, mas você não foi herdeiro. Exato. A Eliana é a filha dele que tem 2 meses. Essa nunca vai ver um boleto na frente dela. Em nome de Jesus. Mas você não foi... É bom ver também. Pra poder valorizar. Pode ser também, entendeu? Mas ela nunca vai se preocupar. Ela vai sempre dormir tranquilamente assim, caraca, eu vou Ela pagar vai esse ter boleto. uma base. Vai. Ela vai dizer, né? Em Ela nome vai de ter Jesus. tudo que precisa para chegar lá, né? Verdade. Mas você não foi essa pessoa. Sim. Né? E quando que você falou assim, eu quero trabalhar, eu quero ter minha grana? Perfeito. Antes, obrigado, cara, pelo convite. E assim, a honra é aprendi nossa. uma coisa, né? A bolinha vai e a bolinha vem. Vou deixar aqui uma garrafinha aqui, uma caneca para tomar um café aí. Olha aí. Uma mensagem muito importante. Eu posso mais. Amém. Que empodera muita coisa, não levando para o sentido eu como o centro de tudo, mas para você enxergar o potencial que você tem. Qual o nome do dono lá da Seu Henrique. Henrique. É um dos donos, né? Um dos donos. Isso. A gente chama como presidente. Sim, é o presidente Seu Henrique. Seu Henrique. Aí, Seu Henrique. Melino. Como é que ficaria bonito aqui, essa televisão que não me segue, eu com a camisa azul escrito segue. Ó, fica a dica, hein? Fica a dica. Então aí, ó, bolinha vai, bolinha vem, é sempre bom a gente compartilhar. Qual é o arroba? Segue Soluções. Segue Soluções, vai no Instagram aí, siga aí. Maravilha. Mas fala aí. Júnior, na verdade, cara, eu queria começar o nosso bate-papo, melhor dizendo, falando o seguinte: a gente se conecta a histórias. Eu acho que
você vê alguém que vence quando você, seja um atleta, seja alguém próximo de você, pelo menos tem 2 sentimentos. E eu tento sempre levar pelo lado positivo. Você, cara, ou você fala assim, pô, tá muito distante, que eu acho que é quando você vê alguém na televisão, ah não, essa pessoa aí tá dando esse testemunho, jogador de futebol, um artista, é muito distante da minha realidade. Parece que é um negócio, tipo assim, que não vai acontecer. Vai durar anos. Vai durar anos, entendeu? E aí, cara, é 1 de 100. Mas a gente se conecta a pessoas. Eu sou assim, pelo menos. Uhum. Eu vejo alguém, seja você, seja o pastor, seja alguém no mundo corporativo, alguém que eu conheci que por algum motivo trilhou meu caminho, cara. Essa pessoa me estimulou e me ajudou em alguma coisa. Então, assim, na verdade, o convite que eu faço aqui no nosso bate-papo é que com essa história, você fala o seguinte, você pensa o seguinte, cara, eu consigo. É possível. É possível, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente olha assim, pô, não, essa história é só do Flávio, só do Júnior, ou de uma outra pessoa que você conheça. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, a sua história, a sua jornada não vai ser igual a do Júnior e a do Flávio. Não tem como, cara. Não tem como fazer Ctrl-C e Ctrl-V. Algumas coisas você pode até pegar. Caraca, olha, essa pessoa aqui se preparou para a oportunidade. O que é o sucesso? É quando a oportunidade encontra com a preparação. Se você está preparado, cara, não é que tem uma fórmula do sucesso, mas apareceu a oportunidade e você não está preparado, de que adianta? Então, assim, cara, pegue esse bate-papo aqui e leve para você como algo que vai te ajudar, te estimular, sabe? Talvez você fale assim, pô, não, tô no ônibus e não vou encontrar ninguém, não, tão importante. Tô no Uber e não sei se alguém vai, né, me chamar e tal, como a história do Flávio. Ou, cara, tô no meu trabalho e ninguém tá me vendo. Não, cara. Ou você tem uma empresa e, tem tantas empresas aí que faz isso, faz aquilo, mas ninguém vê a minha. Pelo contrário, cara. Não pense assim. Então, acredito que pra gente começar esse bate-papo, Júnior, é legal a gente estimular as pessoas que vão ouvir a ter esse pensamento. Sim. Sabe? Porque, cara, ninguém é super-homem. E não quer dizer que você ainda não chegou onde você tá. Não quer dizer que não vai acontecer. Que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Só beber uma água aqui por enquanto, Júnior? Eu posso falar que não tem uma receita de bolo, mas tem um confeiteiro. Não tem que pegar a tua história e falar assim, pô, quero fazer igual o Flávio fez. Não. Acho que tudo teve Cristo como centro. Né? Eu conheço pouco da sua história. Eu creio que assim, tudo começou depois que você conheceu Jesus. Exato. Tudo fez sentido, os encaixes aconteceram porque você conhecia Jesus, você tinha princípios na sua vida, pessoas te ensinaram coisas que eram princípios que tinham que formar teu caráter antes de você chegar a ter conexão que te transformou. Exato. Mas aonde que isso começou? Cara, começou, na verdade eu venho já nessa parte de querer, isso já de muito tempo, né? Querer ter as minhas coisas desde a infância. Todo jovem é assim, né? Quer comprar tênis, comprar uma roupa, quer poder... Exato. Aqui na igreja quer poder ir para os eventos da igreja. Exatamente. Ou então, quando não tem, vai vender... Qual o nome daquele chocolatezinho que os jovens aqui sempre vendiam? Clock roll. Clock roll, né? Os jovens, toda vez que tinha encontro com Deus, tinha corte day, tinha conferência, os jovens, todo mundo vendendo esse clock roll. Verdade. Hoje em dia vende bolo de pote, vende trufa também. O pastor Ricardo Vidal e a pastora Denise Vidal venderam trufa pra caramba pros jovens. Cara, e na época, Júnior, do pastor Jaime, lá no prédio antigo da Tindiba, ele sabe, ele vai ouvir depois aí, cara, ele encomendava. Acho que vinha de Realengo, não sei. E aí ele deixava ali a oportunidade. Então cobrava barato e a gente conseguia vender, tipo assim, você vende primeiro e depois você me paga. Tinha que ter um compromisso. Sim. Mas assim, tinha várias oportunidades, cara. E assim, eu falo, Júnior, que eu comecei com esse desejo. Eu me lembro que, assim, uma das maiores vitórias que eu tinha, alegria, não era minha mãe chegar e meu pai falar assim, pô, vai lá, compra sua roupa de final de ano. Não era. A minha irmã era muito assim, minha irmã mais nova, né? E aí meu irmão mais velho não morava com a gente, morava no Nordeste, e a minha irmã Flávia já casou nova, né? Então tinha eu e a minha irmã. E aí, cara, tipo assim, a gente veio de uma família humilde. E é aquilo, cara, você quer dar o melhor, mas talvez o melhor que ela queria dar naquele momento não era o que eu queria, Sim. mas eu era grato, entendi?
E eu falei, cara, não, que aí você começa a andar com pessoas, isso antes de entrar pra igreja. Uhum. E aí tem a saída. Pô, parece que eu entrei pra igreja aqui desde berço, mas também não é assim. A galera falou, não, você é mole, é fácil. Mas eu entrei, eu acho que eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 27, né? E aí, cara, antes disso é adolescência. Sim, aí sim. tinha Sunday aqui no Rio Shopping. Matinê. Sandra Matinê, pra quem não conhece. E assim, aí você começa a andar com essas pessoas, você quer estar. Só que aí o recurso que o seu pai e sua mãe te dá não é suficiente. Mas não era só isso. Tinha outras coisas mais. E aí tinha um desejo, cara, de querer comprar o relógio, chegar na loja e falar assim, não, eu vou comprar. Com meu dinheiro. Aquela roupa. A satisfação que isso dá, né? Exatamente, cara, exatamente. Na época eu não me lembro, cara, a marca, mas era uma marca muito conhecida. E eu queria comprar, né, as camisas só dessa marca. Só que uma camisa era R$100. Nossa. R$100 era o conjunto que minha mãe dava pra minha irmã. E aí começou daí, cara, por esse desejo. E aí o que eu fazia? Olha que legal a história. A minha mãe falava o seguinte, ó, você vai estudar, eu estudava, tipo assim, cara, muito focado mesmo, tirava nota boa. Não estudava só na sala de aula, né? Então era alguém que gostava muito de ler, né? De estudar. E aí eu falava assim, olha, eu tenho que arrumar alguma forma de fazer dinheiro. Só que eu era muito novo adolescente, o mercado não ia aceitar, certo? E aí eu barganhava com a minha mãe algumas coisas, com a minha irmã também, a Flávia. Minha irmã trabalhava muito, já tinha filha pequena na época. Eu falava assim, olha, eu vou arrumar a tua casa e aí você me dá X dinheiro. Eu arrumo aqui e tal. Porque a minha mãe e meu pai, cara, sempre me ensinou a arrumar as coisas. Sempre. Ela até brinca, né? Depois você pode perguntar pra ela. Ela fala assim, pô, chegava em casa parecia cama de hotel. Tinha coração, né? Não, tudo forrado, não sei o que lá. Mas ela me ensinou. E olha que eu estudava de manhã e aí eu fazia isso quando chegava em casa. Então era um revezamento. Sim. Era entre um dia eu, um dia minha irmã. Eu falei, cara, por que eu não usar isso que eu já que aprendi, na força? A meu favor, né? A meu favor, ganhar uma grana aqui, barganhar. Aí começou daí. Depois, cara, minha mãe trabalhava, que era numa loja no Pichincha. E aí lá é uma loja de van, não tem nada com nada. Só que a dona falou o seguinte, tá muito calor. Cara, em frente ao ponto de ônibus do Pichincha ali, no coração do Pichincha, não tem aquela praçazinha ali? Tem. No retorno ali? Era ali. Uma loja muito grande. Ele falou assim, pô, vou vender picolé. E aí ela perguntou pra minha mãe se tinha alguém. Falou, pô, tem meu filho. Por que ela pensou primeiro em mim? Tem meu filho. Você E não na minha irmã. já tinha esse desejo de... Já tinha. de captar Antes de eu recurso. chegar nessa questão do picolé, eu já queria comprar minha roupa, já queria fazer isso. E aí eu criava maneiras de conseguir gerar dinheiro. Eu consegui gerar dinheiro. Beleza, aí ela me chamou. Falei, cara, vou. Estudava de manhã no Stella, estava no ensino médio. Pegava aqui pertinho, né, no tanque, morava no Renascer, tomava banho e partia. Cara, ficava até 6 da noite. A meta era vender pelo menos algumas quantidades de picolé, mas 150 por semana, Júnior. Quem não pagava nada. Pô. Entendeu? Na época, isso o quê? Era uma camisa nova toda semana. É. Dessa marca que você gostava de comprar. Exatamente. Ia Aí- passando com a camisa nova. Camisa nova, pagando, não sei o que lá. Isso antes de entrar pra igreja. Aí foi e tal. Minha mãe até achou ruim depois, que eu comecei a sair muito. Sim. Aí, pô, caraca, dei dinheiro na mão dele aqui, né? Agora ficou Dei asa à preocupado. cobra. Deu asa à cobra. Aí, enfim, cara, no geral eu não saí tanto, né? Mas eu tinha esse desejo. Então, por exemplo, quando eu entrei na SIEG, depois eu vou contar, tinha um desejo, cara. O ser humano, eu acho que ele se move através de 2 objetivos: medo e ambição. Uau. Por quê? Medo. Quando a gente tem medo de perder as coisas, começa a você querer agitar. Então, se você tem medo de perder o casamento, já sabe que pode perder porque tem algumas coisas ali que você precisa acertar. Você começa a querer, né, mudar. Concorda? E medo de perder, talvez, o trabalho. Cara, medo de, talvez, passar fome. Então, assim, o ser humano, ele começa a se mover por essas coisas. E aí tem o outro lado, que é a ambição. Então, por exemplo, a ambição. Cara, você anda com um rapaz, com um grupo de pessoas, que essa pessoa já tá numa outra fase. Sim. Que eu vou também falar sobre isso, que eu acho que é importante. A gente precisa também respeitar as fases da vida, entendeu? Porque não tem como a gente apertar o botão, né, e já sair Sim, lá sim. na fase final. Cara, e nem tem graça. Sim. Porque imagina, já joguei fliperama, você também já é antigo, né? Jogou qual? Pô. Cadillac dinossauro, pô. Eu sou dessa época. E Street Pô, Fighter é novo. Pô. É novo, eu joguei isso aí. Cara, você tinha as fases, até chegar chegar ao o chefão, Rugal, né? o chefão. Cara, a vida também é assim, Cortez. Só que às vezes já quer chegar no melhor emprego. Cara, eu aceitava isso já,
Mas por que o ser humano não vai pela ambição? Porque não é ganância. Entendeu? Eu tô querendo ter e vou tirar de você. É ambição, cara. Você querer, né? Eu tô aqui agora, tô bem, sou grato, mas eu quero mais. Isso não é errado. Isso não é errado. Não é errado, é ambição. Então eu acredito que o ser humano, ele se move por essas duas coisas. Tem uma diferença entre ambição e cobiça, né? Exato. Cobiça é você querer aquilo que é do outro. Ambição é você chegar ao nível que aquela pessoa tá, que não vai influenciar em nada nela. Exato. Eu não preciso cobiçar o que você tem, Exato. mas eu posso ter uma ambição de chegar no seu nível. Isso aí. Acho que isso é lícito. Exato. E quando você tem essa ambição, por exemplo, pô, caraca, hoje a gente tá aqui numa determinada fase da vida. Pô, daqui a alguns anos, ou esse ano ainda, eu quero trocar de carro. Isso é uma ambição. Mas para que você faça isso, não precisa que o outro venha perder. Sim, é isso aí. Ou estagnar, entendeu? Até porque, cara, eu acho que a competição só faz mal para quem tá competindo. Sim. Isso quando eu falo relacionado ao próximo. Sim, não sim. onde você competir querendo ser o melhor. Sim, sim. Por quê? Eu controlo, Júnior, o que você vai fazer? Não. O horário que você vai acordar? Não. Controla o que você anseia, deseja? Não, cara. Se você vai chegar mais cedo, vai sair mais tarde, eu não controlo isso. Então, se eu competir contigo, cara, já perdi. Sim. Agora, se eu olhar pra mim, nesse caso, como algo que realmente preciso olhar pra acertar alguma coisa, eu posso talvez acordar mais cedo, fazer uma atividade física, estudar mais, ler mais, estar preparado, cara, você vence o jogo. Você não é quem tá com você ali ou quem tá à frente. Você vai chegar e o que acontece? Às vezes de forma diferente. Certo? Eu posso chegar ou mais rápido ou mais devagar. Cara, o caminho não é o mesmo. Se você colocar no Waze aqui agora, você pode ir lá para Niterói. Você pode ir pela ponte, Sim. você pode ir por Magé. Sim. Ou pode ir de barca se for durante o dia. Você vai chegar no mesmo destino, mas tem pessoas que vai chegar de uma forma diferente. Magé você chega, mas vai dar uma volta muito maior do que você atravessar a ponte. Exato. E às vezes, dependendo da fase da vida, vai demorar um pouco mais para você, para mim, em algumas coisas, pra gente valorizar, cara. Sim. Porque assim, a gente não pode já pegar as coisas e já ir lá pro Rugal. E aí, Júnior, por que eu, já no início, cara, tinha esse desejo? Porque eu vi meu pai e minha mãe querendo dar o melhor. Mas o melhor deles, talvez não seria o melhor Sim. que eu queria viver. Sim. E eu sou muito grato, porque não é só ter a estrutura financeira, o aporte financeiro que vai te fazer chegar longe. Mas uma estrutura, uma base familiar e emocional, Sim. eu acho que dependendo, eu acho que cria uma coluna, uma base muito mais sólida do que você só entregar dinheiro. Sim. Isso eu tenho como exemplo até pela Tainá. Ela fala, poxa, minha mãe, não tem nada contra a mãe não, porque é forma diferente. Não pôde estar tão presente, porque precisou trabalhar um pouco mais, mas estava presente no colégio ali que pagava. Financiou. Aí, pô, não, tinha um desejo de um celular bom da época e tal. Isso aconteceu. Sim. Então, cada família, cada pessoa tem uma jornada, Sim. entendeu? Só que queria construir uma jornada melhor. Cara, isso eu já tinha, no meu pensamento, já tinha êxito, já tinha uma mente positiva antes de conhecer a Deus. E respondendo a pergunta, cara, de motorista de Uber até hoje, né, gestor comercial, cara, o que Deus tem a ver com isso? É tudo. Sim. Porque mesmo estando lá no picolé, Deus já estava preparando as coisas e mostrando que assim, cara, você nasceu de fato para vencer. Não, e Entendeu? o muito interessante disso daí é que Deus, a todo momento, fazendo conexões. Através da sua mãe, você conheceu a dona da loja de van, que você vendeu o picolé para a loja de van e despertou nela isso que tinha dentro de você, a tua ambição de crescer. Ela falou assim, pô, eu tô vendo no Flávio que ele tem uma ambição de crescer, eu preciso de alguém aqui que tenha essa ambição. Exato. E aí você vai trabalhar com ela. Exato. Depois aí eu saí do picolé, porque ela parou, porque ela trocou de loja. Saiu aqui de Pichincha pra Vargem Pequena. Pra quem não conhece, vamos botar em 20 km de distância entre um lugar e outro. Cara, e aí, tipo assim, nesse meio tempo, eu continuei a fazer a questão da minha irmã e tal, mas ainda com aquela opção, tal, já quase terminando o colégio, faltava 2 anos. E aí, quando ela me chamou quase um ano depois, falou assim, pra minha mãe, né? Aquele seu filho lá, tá trabalhando? Tô precisando de alguém aqui, mas pro administrativo, não precisa nem ter experiência. Você pode fazer um convite pra ele? Será que ele aceitaria? Você quer longe e tal? E aí minha mãe chegou no dia em casa e falou, Flávio,
Ela gostou de tu lá na questão do picolé, como você falou. Tipo assim, a vontade de vencer, cara, é muito mais importante do que eu já estar preparado naquele momento para aquela função. Porque aconteceu também mais à frente. E aí, comecei a minha jornada de trabalho, já comecei no picolé, comecei na verdade em casa já, né? Ah, sei, Já arrumando. Já comecei ali. E aí, cara, quando eu entrei, ele falou, vai entrar no administrativo. Falei, poxa, mas você pode me ensinar? Cheguei assim, você pode me ensinar? Picolé é diferente. Você chega aqui, pô, vai lá, paga, acabou. Administrativo envolve muita coisa. Então é começar a ir pro banco. Sim. Mexer com cheque. Pegar contrato de cliente e ter ali a questão da assinatura, coletar, levar, era uma responsabilidade um pouco maior. Sim. Mas que eu já tava subindo de fase. Tá na fase 2. Sim. Olha como é importante. Eu precisei passar por isso, para lá na frente eu entender que aquilo ali foi necessário para eu chegar onde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje, e ainda onde eu vou chegar. Sim. Por isso que é importante a gente entender, cara, esses processos. Porque você falou de conexões. E aí, quando eu entrei lá, Júnior, aí eu conheci a Deus. Então, o que Deus tem a ver com isso? Tudo, cara. Porque antes de eu conhecer a Deus, ele já era Deus. Na verdade, eu até tenho aquela frase que o pessoal fala, né? Muito conhecida. Deus sem a gente é Deus. Sim. E a gente sem Deus é nada. Mas eu acho que Deus também, ele gosta de pessoas que têm desejos que conecta muito com o que ele tem como visão e propósito. Que é desejo de vencer. Desejo de mudar, de transformar, de ser um canal. Então, mesmo sem eu entender o poder disso, eu acho que eu já tinha. Desejo de vencer. E automaticamente, quando você tem e replica isso, cara, é o que Deus quer. É a visão hoje da nossa igreja. Deus quer fazer pessoas vencedoras, mas não é vencer. O Flamengo ganha todos os campeonatos? Não. Não ganha. Mas ele compete em todos. Tem que competir em todos. Palmeiras ganha todos? Não ganha. Cara, vencer é um sentimento, um desejo, algo que te move, sabe? E aí Deus já tava ali. Então, cara, Deus tem a ver com tudo. Por quê? Ele primeiro transformou o pilar da minha casa, que era meu pai. Meu pai bebia muito. Muito. E olha que eu falei pra tu que tinha ainda uma... Né, não tinha financeira, mas Sim. tinha uma família estruturada. Nunca foi separado Sim. e tal. De pais diferentes. Só que meu pai chegava em casa em alguns momentos, brigava, bêbado e tal. E aí foi o primeiro, cara. Meu irmão mineiro, né, o Flavinho, o Vanderlei, tô muito grato também. O Vanderlei tá até hoje na igreja, né? Eles chamaram meu pai para um encontro. Final de semana lá em Magé. Aí meu pai foi o primeiro da família. Começou ele. Cara, quando ele voltou diferente, Cortez. Já era. Não tem como, mano. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu? Isso no meio tempo, eu tava recebendo oportunidade lá. Minha mãe ainda assim era muito preocupada. E aí, automaticamente, cara, Deus começou a expandir as bênçãos. Até ali, era muito ainda o Flávio querendo. Uhum. Mas ele queria ainda além. Que é o que a gente realmente vive hoje. E aí foi, cara, meu pai foi o primeiro, depois eu fui. Não fui no primeiro encontro, não. Fiquei firme, não. Meu trabalho. Cara, eu achei que minha mãe achou que eu seria o primeiro. Que era regradinho Sim. e tal. Aí ficou minha irmã, minha mãe e meu pai. Aí teve um encontro que era no prédio, de 2 dias, mano. Ali no Tindiba. Aí eu fui no primeiro dia, não sabe, fiquei o dia inteiro, conheci até o Douglas lá. Falava muito e tal, a gente só brincou. Aí no dia seguinte a gente voltou. Nesse dia seguinte, acho que eram os sonhos, terminava 3 horas. Aí depois já emendava no culto que era 5 horas da tarde. Meti o pé. Fiquei não. Falei, vou ficar esse negócio aqui não, sei que lá. Aí fui no batismo e tal. Cara, eu sei que eu fiquei firme mesmo em 2013, que foi o 4º encontro que eu passei. Caraca. Mas nesse encontro, Júnior, eu paguei. Já trabalhava nessa empresa. Esse eu quero passar. Isso eu quero passar. Falou, cara, minha irmã né, tinha célula e tal, o Dani me chamava e tal. Pô, esse eu vou pagar. Cara, quando a gente paga, nem que seja 10 reais. Não. Você vai usufruir de tudo. Dito, cara. Vai valer a pena. Fui em todos os apelos, entendeu? Cara, fui em tudo. Beleza, cara, nesse meio tempo, cara, Deus me abençoou ainda mais. Então eu entrei lá, aí eu comecei, Júnior, pô, a van lá, cara, na época vendia Sprinter, que era da Duster, da Fiat, Peugeot, Mercedes. Aí eu comecei a rodar o Rio de ônibus mesmo, cara, pegando bagagem, experiência. Fui no banco e tal. Primeiro eu ia com eles, né, nos primeiros de carro, aí ele me ensinava como é que era, depois eu tinha que pegar toda a documentação, olha a importância, aí às vezes até me pagava o Uber, né, um táxi pra eu ir. E aí chegava lá, entregava uma van pro dono, 140 mil reais.
Nossa. Tava na minha mão o documento, contrato pra assinar, sei que lá. Cara, eu falei, que isso, cara? Se deixa eu estar me colocando nesse lugar aqui, porque tem coisa grande pra mim. Aí, eu entreguei aqui, Júnior, ali e tal, fui pra Niterói, Mercedes de Niterói, Mercedes ali da Brasil. Sim, comecei a pegar bagagem. E aí depois, ela viu que em tudo, cara, eu consegui realmente sair bem. Ela falou assim, ô Flávio, eu vou te dar uma oportunidade agora de você ir pra uma outra fase, pra um outro nível, que é a fase de vendedor. Cara, aí começou a minha verdadeira profissão. Cara, é o que eu amo. E aí eu fui lá e tal, aí a mulher me ensinou. Aí não tinha na época Kombi? Tinha. Tava essa fase da transição da Kombi para a van? Uau. Transição, Júnior. E aí o que eu fazia? Pegava na internet, ponto de ônibus aqui, final de Kombi. Cara, todo mundo que era de ponto da Kombi, van prospectar. prospectar. Fala, meu amigo, sei que lá e tal. Aí pegava um papelzinho, na época, cara, de bermuda, eu não sei como que eu vendia. Mas na época eu já era crente, já tava... Água no deserto, né, irmão? Água no deserto, entendeu? Júnior, cara de novo ainda, cara. Aparelho. Eu acho que... aparelho, verdade. Dá aparelho, cara, de bermuda nos primeiros, que era mó calor, né? Era no ponto de van. Mas assim, pelo mercado, não influenciava tanto a questão da vestimenta. Sim. Mas lógico, que a confiança no negócio e tal iria ajudar muito. Cara, eu vendi a primeira van no seguinte. Encontrei o cara, o maluco que pegou lá de Kombi. Ele tinha 1 ano, né, pra trocar. Só que, na verdade, o outro primo dele já tava atrasado. Se ele não trocasse, acabou a fonte de renda dele. Ele tinha que trocar. Aí ele falou assim, cara, vou te indicar meu primo. Aí lá a gente aceitava a Kombi de entrada, depois repassava, e aí financiava o restante. Beleza e tal. Cara, ele começou a me indicar, Júnior. Fechei com esse cara. Ele foi lá, levei ele na loja. Pô, vamos lá um dia lá conversar e tal. Aí o pessoal combinou. Cara, no dia que eu cheguei, ele falou assim, no mesmo dia, pode vir aqui mais 2. Aí trouxe 2 amigos dele lá e tal. Fechei mais 2. Não no mesmo dia, mas esses 2 que ele indicou. E uma terceira pessoa também surgiu, que eu indiquei e me ligou. Assim que lá, pô, tô precisando. Foi na loja e fechamos. Cara, cada comissão na época era R$1.000. Uau. Para um jovem que não pagava a conta. R$1.000. E na época o combinado era eu ganhar R$1.000, porque eu trabalhava meio período. Tinha um fixo mais a comissão. Mais a comissão. E quando eu trabalhava com administrativo, era R$1.000 também. Sim. Porque era meio período. Eu saía daqui do Stella, eu estudava de manhã. Pegava um ônibus, que era, de ônibus, cara, 40 minutos, 1 hora. Rodava isso aqui tudo. Bandeirante, cara, sei todos os números aqui que tu imaginar. César Maia, Espigão e tal. Cara, pegava 2, porque tinha que parar na Taquara e depois ir pra lá. E à noite pra voltar? Chegava em casa quase 8 horas da noite, pro dia seguinte estudar. E aí, cara, foi nessa batida há muito tempo. Nessa época eu já tava na igreja. O que mudou dali pra frente, cara? Que eu enxerguei o seguinte. Deus, ele tá preparando Flávio pra uma bênção maior. E aí, cara, naturalmente, eu poderia ser um cara que teria habilidade de vender. Posso até ter. Mas isso aí, cara, tem um limite. Tem um limite. E Deus foi mostrando que esses limites, que muitas pessoas, né, vencem na vida e tal, e às vezes nem sabem por quê, Deus, ele queria tirar esse limite, cara, e colocar algo assim, sabe, que não tem como o homem parar. Sim. Não vai até esse ponto aqui. E aí ele começou, as bênçãos vir, cara, de uma forma infinita. E aí eu me arrisquei. Já tinha experiência, cara, quando foi o primeiro emprego que eu saí, fiquei chorando. Pedi pra sair. Que eu conheci o André Sampaio. Eu comecei a trabalhar na certificação com ele. Ele falou, cara, ó, eu gostei de tudo. O André na igreja? Na igreja. O André, ela era discipulador na época e eu participava do discipulado. Depois que eu firmei, 2013, 14 ali, eu firmei. A minha irmã já participava, depois eu me batizei e participei também. Aí virei ele de cela mais pra frente. Ele falou, cara, tem essa oportunidade, vou abrir um negócio e tal. Fui com ele, cara. Fui. Ele lembra, cara, mas eu aprendi muita coisa com ele. Muita coisa. O que eu queria, cara, era aprender. Tu foi sem saber nada sobre certificação? Nada de certificação. Atendimento já sabia um pouco. Era um pouco do que eu iria fazer, né? Atender os clientes e tal. Mas aí certificação também não conhecia. Você já vendia, então esse atendimento ao cliente pra você já era mais... Era tranquilo, aí já entregava a van. Olha só como isso é importante, as fases, até eu chegar ali. E aí só aprendi sobre o negócio, certificação digital. André me ensinou tudo, cara, tudo. Como se comportar. É importante também. Aí eu já mudei um pouquinho o estilo. Porque eu ia lá pra van de bermuda.
Não tinha como fazer isso mais. Eu ia atender empresário. Depois eu comecei a atender licitação, que o André me colocava. Tipo assim, tinha uma licitação que ele pegou do INPI, que é de marcas e patentes. Pô, tu pegava lá e emitia 40 certificados por dia. É de diretor, de gestor. Assim, cara que já tava com a vida feita já, né? É de concurso público e tal. E aí depois eu fui pro INTO, DataPrev, Ministério da Fazenda, tudo isso porque o André foi me ensinando a me comportar e eu fui atendendo. E aquilo, cara, eu acho que a gente precisa querer. A primeira coisa eu acho que é querer, entendeu? A ambição, eu acho que fala muito disso, que você tá o tempo inteiro querendo mais. Por isso que essa frase aqui, ó, eu posso mais, cara, é muito forte. Empodera muito aquele que acredita nisso aqui. Qual o significado da palavra segue? Vitória, em alemão. Uau. Ou seja, cara, eu posso mais, Júnior. Entendeu? Cara, hoje eu tô assim, mas não vou parar por aqui, eu posso mais. E, pô, isso aqui, cara, é completamente bíblico. Não tá aqui estampado. Sim. Mas Deus fala, cara, você pode aqui, anda mais uma milha. Cara, você é mais que vencedor. Isso, eu acho que o contexto dessa palavra posso mais tá dentro disso aí. O que não falta é texto bíblico. Eu posso mais. Então, ou seja, eu acho que a gente ter esse desejo, cara, e esse anseio. E, cara, quando você vai com Deus, como eu falei, a gente vai disputar todos os campeonatos. Não vou vencer todos. Mas eu sei que eu sou vencedor. Sim, amém. Eu sei que eu vou chegar lá e, assim, independente do que aconteça, talvez uma coisa que eu não tava esperando pode ser pro melhor. Então mudou a minha ótica. A forma de pensar as coisas, de ver as coisas. Cara, e com o André eu aprendi muito, cara. Ele sabe disso aí. Quanto tempo que você ficou lá com o André? Cara, eu acho que foi mais de 1 ano e meio. Eu fui o primeiro, eu lembro até do nome, Simplicis. O primeiro funcionário dele, aí começou eu e ele. Na verdade, eu, ele e o Gabriel, e depois ficou só eu e ele. Cara, e a gente fazendo tudo. Cruzando, cabeceando ao mesmo tempo. Mas foi muito bom, cara. E aí Aprendi passa o André. Como que você sai de lá? O que vem depois do... Aí eu entrei pra Poleng. Conheci o Dani e o Gustavo, trabalhavam lá já. O Dani falava, pô, cara, muito bom. Aí surgiu uma oportunidade na época. Trabalhar de... Expositor. Repositor. Continua com contato direto com o cliente. Cliente. Continua tendo... Porque, cara, eu acho que isso hoje, pro mundo dos negócios, é mais importante. Porque não é só quem cria o negócio, quem criou o jogo aí. Talvez é o cara que tá bilionário, mas não aparece tanto, você não tem contato. Você tem contato com o usuário do jogo, que é ele que faz melhorar. Né? Isso aí. Entendeu? Porque não adianta eu ter a ideia aqui e aí ninguém consumir essa ideia. Consumir esse serviço, esse produto. Não adianta. Então, o cliente, cara, é o que de fato vai te dar ali o retorno, uma ideia que você tem. É o que vai validar aquilo ali, sabe? Tanto um produto, quem tá consumindo o teu produto. Você sabe, você já trabalhou, cara. Tanto, né? Nessa área de venda aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, cara, entender que há fases na vida. Porque senão, cara, seria muito fácil eu já chegar e tá hoje onde eu estou. Então o recado que eu daria... Não teria o mesmo valor, né? Não tem, cara. Não tô falando que a gente não vai ter aquelas conquistas. Sim. Em determinadas fases. Que aí é bênção de Deus mesmo. Por favor, né? É milagre. Que eu acho que você pode viver 5 anos em 1. Amém. Só quem pode fazer isso é Deus. É Deus. Entendeu? Eu acho que, assim, vai acontecer isso. Mas talvez até pra você chegar, né, e viver isso, tem algumas coisas que você precisa passar. Não é que Deus vai te colocar, não. Mas, às vezes, a circunstância é um teste, cara. Eu acho que uma das coisas também que, assim, me ajudou muito é que eu não tinha dificuldade de tomar decisão. E hoje eu vejo que isso, pra qualquer ser humano, e até me coloco também porque eu não sou expert nisso, não. É a dificuldade de tomar decisão. Porque quanto mais a gente protela ou não toma decisão, eu acho que essa isso... é a palavra, protelar. É você ter medo de dar um passo a mais, né? Exato. É você ficar segurando, com medo de você, pô, e se eu desse passo errado e tal. Exato. Irmão, é aquela frase, né? Quem não morre não vê Deus, filho. Exato. Essa é nova. Se você não tiver a coragem de dar um passo a mais, você não vai chegar a lugar nenhum. Tu vai ficar ali pra sempre. E ver as pessoas de sucesso. São todas assim. Cara, eu li uma frase, acho que foi do C.S. Lewis, que diz assim: esteja pronto, porque o de repente Deus acontece em dias comuns. Tu postou hoje? Gostei. Eu acho que foi do Billy Graham, foi não? Billy Graham. Billy Graham, isso aí. Billy Graham. Billy Graham.
Caraca, mano. Cara, verdade. É de fato isso aí. Esteja pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. Meu irmão, absurdo. E assim, eu acho que é o seguinte, Júlio, a gente precisa entender isso, cara, e colocar como uma disciplina. Porque tem fases que você consegue tomar a decisão mais rápida e tem fases que não. E a disciplina te ajuda nisso. Por quê? Quanto mais você deixar as coisas pra frente, pra depois, mais você vai ser uma pessoa ruim de tomar decisão. Sim. E a decisão pode ser pro bom ou pro ruim, cara. Por que eu tô te falando isso? Eu tomei 2 decisões. Começou ali, por pedir pra sair, de um negócio que eu chorei, cara. Mas eu entendia que eu precisava viver essa nova fase com o André. Mas precisei sair. Não foi ninguém que me mandou embora. Cara, quando você toma uma decisão assim, é difícil. E aí foi a primeira decisão difícil. Depois, foi de pedir pra sair do André. E aí, foi lá na Poleng. Na Poleng foi diferente. Na Poleng eles falam assim, pô, passou pela experiência aqui e a gente não vai continuar. Show. Aí começou a minha história no Uber. Acho que é porque a Poleng, ela pode ser, de repente, só um período, assim, para você poder, de repente, entender ou para, de repente, fazer sentido o que Deus estava fazendo. Porque a loja da empresa que vendia van, né? Você começou a ser ali comissionado, sabia que você tinha que vender para poder ganhar mais. Exato. Sabia que você tinha que estar sempre muito focado, prospectar. E depois você chega no André e conhece uma área, que é uma área fiscal, que você depois estuda, né? Você se forma nessa área, você faz uma faculdade nessa área. O André, inclusive, me estimulou a fazer contabilidade. Que tem tudo a ver com aquilo que você faz hoje. É uma área que Deus te botou lá, você fala assim, se prepara aqui, porque para onde eu vou te levar, vai ser necessário você entender sobre isso aqui. Exato. Que você vai estar além disso daqui. Você vai estar por cima, você vai oferecer algo para o André. Você não vai estar, agora você não vai estar debaixo do André, você vai estar por cima dele oferecendo algo para ele. Vai verter. Hoje eu tô aqui ouvindo o que você está falando, Deus está me mostrando aqui de fato tudo aqui, as conexões, né? São todas conexões, mano. Você saiu da lá, foi a Poleng, sim, ali você passa por um lugar que não ficaria contigo, porque não tinha nada a ver contigo, e aí você chega na Uber. Foi aí, nesse caso, quando eu cheguei na Uber, quem indicou, inclusive, foi a Tainá. Porque nessa época, aí conta a história aqui pra eu entrar na questão do Uber. Quando eu saí lá da van, eu tinha um dinheiro, né? Peguei a comissão, tirei a minha habilitação. Mais uma vez, não, eu vou pagar. Assim como eu tinha a questão da roupa, cara, eu vou fazer. Porque a gente valoriza mais. Sim. Né? Cara, a conquista é um pouco foi suado, diferente. Mano, foi suado, entendeu? Cara, e com outras pessoas é diferente, show. Mas foi assim. E aí, beleza, continuou. Aí eu entrei, cara, fui aprender a dirigir. Na autoescola tu não aprende a dirigir. Aprende a passar na prova. Cara, e eu fui aprovado 2 vezes. Que isso? Na baliza ou depois dirigindo? Cara, a primeira, eu tava foi no fundão. Lembra do fundão? Eu fiz lá também. Fez lá também? Fiz. Cara, eu passei de boa, né, da baliza, tranquilo, cara, minutos e tal. Aí peguei o percurso tranquilão pro Cortez. Aí tinha uns quebra-molas lá, porque, tipo assim, funcionava normal. Tinha ônibus e tal, trânsito, né? Sim, tinha trânsito, tinha pessoas. Beleza, parou o primeiro. Aí, parou o ônibus na minha frente, eu parei assim, na ladeira aqui, cara, do quebra-mola, assim, sabe? O carro ficou indo voltar. Putz. Deixei morrer. Meu Deus. A primeira. E eu já tava vendo já o final do percurso. 2 pontos, na época, né? Era o máximo pra perder. Eu acho que era 2, né? Era? Aí fui, cara, continuei e tal. Lá na frente, eu tinha passado por essa aqui, aí eu peguei essa outra aqui, a curva direita. Cara, quando eu ia entrar, mais um ônibus parou na minha frente. Aí não tinha quebra-mola, mas, sabe, a perna esquerda começou a tremer. Aí morreu, cara. A primeira. A segunda foi em Campo Grande. Eu demorei pra sair da baliza, porque não era tão bom, entendeu? Não era íngreme lá, não era reto. Aí eu falei, mais uma. Aí na terceira eu passei. Aí eu fui aprender, cara, a dirigir na rua. As histórias do Uber também. É sinistro, já foi bloqueado várias vezes. O pessoal da CR que vai ouvir aqui depois já sabe da história já. E o Wagner que me contratou na época, ele achou, não, Flávio
tranquilo e tal, novo, né? Mas vai aprender a dirigir. Cara, eu tava aquela provisória ainda, pô. Não, que não deveria ter multa nenhuma, senão Nenhuma. perdi a habilitação. Aí, né, nesse meio tempo, Cortez, eu peguei ali a habilitação e eu falei, pai, na época meu cunhado tava trocando de carro. Ele ofereceu um carro pra gente. Vamos pegar, pai. Esse carro aí eu pago junto contigo e tal. Pegaram o carro. Aí pegou um Palio Pitbull, branco. Palio Pitbull, mano. Pô, e aqui no Rio de Janeiro o formato dele combinava, né? Que era banco de couro, teto preto, aro 15, Carro de Playboy, direção né? manual, Carro de Playboy. 2 portas e sem ar-condicionado. O principal faltou. Era só estética, entendeu? Conforto, não queria nem saber. Mas eu falei, pô, primeiro carro? Cara, você tava assim, que isso, pô, maneiraço e tal. Aí eu não rodei no Uber com esse, que não poderia, Não né? pode, tem que ser Aí quatro portas. eu aluguei do meu cunhado, que era aquele Palio. O Palio. Aí eu aluguei o dele e tal, fiquei rodando. Ah, cara, já peguei passageiro, Cortez, que chegou o seguinte, falou, cara, tava vindo Paraná, lá em Copacabana, tava querendo ir pro Aquarrio, mano. Só que ali no centro, tava, pô, aprendendo ainda, tem 2 túneis, né? Uhum. Tem um que é, depois que você pega a Candelária ali, e tem, eu acho que é a Rio Branco, por ali, você pega ele, é bem atrás, onde o Flamengo saiu quando foi campeão da Libertadores, na primeira vez. No final do centro, assim, pega a... Voltando, por trás da Candelária. Exato. É o túnel 450, 450. que vai sair lá na Aquarrio. Era pra pegar esse aí. Qual que eu peguei? Aquele que é do Museu da Manhã, que você vai direto. O Marcelo Alencar? Não. O grandão? Não, acho que não chegou a ser esse, não. Não, foi esse. Verdade, porque eu vim da Zona Sul. Que vai sair lá na rodoviária, quase. Saí na rodoviária, mano. Só que no Aquarrio é aquilo, tem horário agendado. É. Caraca, mano. Eu desesperado, o pessoal, cadê? Tá O chegando? Eu falei, não, retorno é tô lá no chegando. Ito. Lá no Tem que ir no Ito. Ito fazer retorno pra poder voltar tudo. Cara, em 3 horas da tarde, mano. Mó trânsito, não sei o que lá e Pô, tal. ali é horrível mesmo. Mano, resumo. Os caras queriam quase me bater. Era 3 caras do Paraná, falaram assim, não, que isso, cara? Não, vou pagar, tu que tem que me pagar, porque eu vou entrar aqui agora, eu não vou pegar o ingresso do negócio e tal. Mano, resumo, foi tudo aprendizado. Então, eu tentei no Uber até aí. E pra ficar bom mesmo, aí é uma conexão que foi até agora, uma das principais, teve outros, que realmente agora muda ali, né? Eu acho que o Flávio Augusto fala disso. Tem um ponto de inflexão. Que dali, cara, foi realmente o ponto de inflexão que eu tive que tomar também uma outra decisão. Sim. Mas foi uma conexão divina. Que aí no Uber, eu trabalhando no Uber, olha só, tive essas experiências, não tinha, né? Assim, não sabia ainda dirigir. Foi assim, na prática mesmo. Só que eu não dirigia tanto. Pra mim, 5 horas de rodagem tava bom. Porque eu rodava e estudava, né? A faculdade. De contabilidade, inclusive. Aí foi ali na Sabe Salvador qual Allende. período já? Acho que era 6º período. Uau! Acho que era 5º ou 6º. Acho que era mais certo ia ser o 5º período. Cara, beleza. Aí à noite, Horter. Nem sou acostumado a rodar à noite. Era só de manhã. Mas eu acho que nesse dia eu troquei ali a escala da faculdade, fiz a aula de manhã e fui rodar à noite. Tipo, no final da tarde ali à noite. Fui pra Salvador Allende. Dia comum. Isso em maio de 2017. Calma aí, rapidinho. Olha só. Se você tá assistindo até agora, a gente falou até agora aqui, meia hora, mais ou menos, para você chegar nesse momento e você poder entender aquilo que Deus fez na vida do Flávio. Então, se você ainda não curtiu, curte aí, comenta, compartilha Exato. com quem você acha que tem que ouvir essa palavra para poder ter fé, de poder acreditar que Deus pode fazer do nada. Encaminha aí para essa pessoa para poder entender aquilo que Deus vai fazer a partir de agora na vida do Flávio. Você não rodava à noite, você rodava de dia. Nesse Sério dia, mesmo? exclusivamente, você trocou o horário para poder rodar à noite. Sério mesmo, cara. Se isso não for Deus, eu não sei o que é. Já começou por aí. Aí E fala. aí, Salvador Allende. Só que tem ali a Universal, né? Salvador Allende. Tem, lá em cima, já perto Da Lagoinha. das Américas ali. Isso. Que tem aquela rotatória Sim, antes de sim. chegar ao Mundial do Recreio ali. Sim. Aí, beleza. Eu tava vindo do Recreio, peguei um passageiro ali e deixei no Mundial. O que eu fiz? Eu fiz o retorno. Tem um retorno depois do viaduto? Que tem ali a IBA? Ali no Perto de Barra Bela. Itaúna? Barra Bela. É por ali, ali. exatamente. Tem o posto Shell Eu ali. fiz um retorno ali. Aí, logo depois, eu fui pra pista do canto e fiquei no ponto. Sim. Falei, cara, vou parar A gente já vai cair na aqui. Salvador Allende ali. Exato. E aí não tinha corrida. Eu falei, Uhum. cara, vou parar alguns minutos aqui. Aí parei ali e tal. Que era de noite, tava tranquilo. Eu acho que era umas 7 da noite. Cara, beleza. Aí tocou, Cortez.
Aceitei, né, a corrida. Pô, caraca, pertinho que vou pegar, vai que é a última. Peguei a corrida. Era pra onde, corrida? Era a corrida Não, era da pra benção. onde? Era pra Eu onde? não sabia, na época no Uber Ah, não não parecia, mostrava. é verdade, é. Não Tava mostrava. no susto, mano. Não, Verdade, eu vou aceitar, não sabia. Mas era na Universal. Falei, cara, deve morar por aqui. Vou pegar. Beleza e tal. Só que aí, tava falando que era onde eu estava. Naquele ponto. Só que não tinha nada a ver. Entendi. Falou assim, Ele- o passageiro já tá pronto. Aí eu falei, cara, mas cadê ele? Aí, beleza, peguei o telefone e liguei. Aí liguei. Nada. Chamava nada. Eu falei, que isso, cara? Cara, que aparece número aleatório. Do Uber, né? Que É. aí depois liga pra ele lá. Beleza. Aí liguei de novo, Cortez. Cara, vou ligar aqui de novo. Saí do carro, inclusive, liguei. Ninguém entendeu. Aí eu falei assim mesmo, cara. Eu lembro das palavras. Que marca, né? Se não me atender agora, eu vou cancelar a corrida. Na terceira. Aí eu peguei e tal. Liguei. Mó barulhado. Voz de paulista, né? Fala, meu irmão! Tudo bem, meu amigo? Cara, eu tô aqui agora, saí do culto da Universal. Eu tô aqui na Salvador Land, não sei o que lá. Cara, ó, não cancela aí não. Não cancela não, porque, pô, tô com horário aqui, preciso ir embora e tal. Cara, onde tu tá? Eu falei, pô, tô num ponto aqui que não tem nada a ver isso aqui lá. Mas é pertinho, cara. Eu tô vendo a Universal daqui. Então faz o seguinte, eu vou aqui sair da Universal, vou aqui pro... Tinha acho que é um shopping center do lado. Shopping Bandeirantes ali. Aí eu vou te esperar ali, isso aqui lá. Beleza. Falei, caraca. Que isso, Nem que loucura, sabia. mano. Mano, nem sabia do que ia acontecer depois. Sabia que ele tava na Universal, no culto. Ele falou pra mim, beleza. Aí sempre eu colocava um CDzinho que tinha, Thales Roberto ali de fundo, Tradicional. tradicional, e quem quisesse, pô, não, quer colocar, quer ouvir uma rádio aqui de preferência, eu mudava. Uhum. Mas sempre deixava. E aí com ele foi a mesma coisa. Aí peguei o carro e tal. Cortei. Normalmente quando alguém pega o Uber, senta atrás. Aham. Aí vem ele lá de terno, gravata, senta logo na frente. Aí ele falou assim, boa noite, meu amigo, tudo bem? Cara, você pegou o carro do seu pai? Pra dirigir aqui? Cara, muito... Que isso, cara? Cara de criança, de jovem assim, de novo? Eu falei, não é do meu pai não, mas, cara, eu tô aqui, sou habilitado, vim dirigir, tá falando brincadeira, pode ir. Aí, olha a outra conexão. Não é coincidência, não. Ele tinha acabado de vender o carro, acho que uma semana antes. Então, ou seja, não era pra ele pegar o Uber. Não era pra ele pegar o Uber. Não era. Caraca, mano. E aí ele ficou 2 meses até pegar um novo carro. Ele morava no Bora Bora. Então, olha como foi o trajeto. Eu peguei dali até o Bora Bora. Fiz o retorno. Aham. Tava do Além de Abelardo Bueno. Cara, nesse meio tempo, aí ele começou a perguntar. Pô, mano, 20 minutos de viagem. Até menos. Sei lá, porque sim, era à noite. Rapidinho. Botar 15 minutos, Aham. mais ou menos, conversando e tal. Aí ele começou a falar. Falei, cara, tá ouvindo essa música aí, pode aumentar. Fica à vontade e tal. Pô, mas conta aí um pouquinho da tua história. Vi que você é novo e tal, eu gosto de pessoas assim, cara. Saí do culto aqui agora, recebi uma palavra de Deus e tal, tô motivado. E aí o cara começou a falar, né? Poxa, eu queria também falar um pouquinho da minha história. Era alguém que era drogado. Tipo assim, eu não perguntei nada. Aí alguém que era drogado e tal. Mas você tá me vendo arrumadão assim, cara? Porque Jesus transformou a minha vida. Uau. Eu fui considerado o maior vendedor da Chevrolet no Brasil, 3 anos e tal. Mas, cara, eu ganhei muito dinheiro, mas ao mesmo tempo que eu ganhei também eu perdi, porque eu bati nisso e tal. Ele falou, cara, assim, foi uma loucura. Quase que eu morri, né? Assim, uma parada doida. Mas, pô, cara, não era isso que eu queria falar, não. Porque eu entrei nessa empresa aqui também, Deus me deu a oportunidade, mudei de vida. Ele falou que ele se converteu, que ele conheceu Jesus na empresa. No primeiro dia de trabalho, CIEG. na CIEG. Ele não conhecia. Ele foi com cheiro de bebida, que ele falou. Uau. Porque chegou um ponto, cara, que ele tinha filha e ele, tipo assim, não tava mais conseguindo oportunidade no mercado. E aí ele tinha que sair, já saiu da Chevrolet, foi pra Hilux e tal, outras empresas, mas não era a mesma coisa. E aí foi, cara, que ele falou, poxa, eu fui lá receber oportunidade, nem sei de onde que me ligaram e tal. Ele falou que no dia da entrevista tava bêbado, um amigo dele pegou ele, levou ele de moto. Cara, assim, tinha tudo pra ele não estar na entrevista também lá em São Paulo. E no primeiro dia, né, ele fez a entrevista e tal, o seu Henrique, que é o presidente hoje, é um dos sócios da empresa também, gostou dele, ele falou assim, pô, faz o seguinte, aqui, cara, a gente tem, né, um ritual. Cara, isso aqui a gente não abre mão de jeito nenhum. Todo mundo que entra hoje sabe disso. E aí foi a mesma coisa com ele. Ele foi lá, ó, vou fazer uma oração aqui e tal.
a leitura da palavra. O Senhor Henrique fez uma leitura da palavra. Se você se arrepender, Deus pode te perdoar, você pode ser salvo e tal. Aí pegou uma Bíblia, né, que a gente, amarela, meio que de ouro, colocou assim, fez oração. Cara, você aceita Jesus? Uau, Na na empresa. Aí se ajoelhou e tal. Aí, cara, ele conheceu Jesus ali, depois começou a caminhar, e aí o cara começou a ter sucesso, mano. Ele já era alguém, tipo assim, naturalmente bem sucedido, que é o cara, comercialmente falando, muita experiência, né, conhece muito e tal, só que faltava algo, não era completo. E aí foi transformado. Qual que foi a primeira filial da CIEG, Cortez? Aqui no Rio de Janeiro. A primeira filial, que foi aqui de abril. E aí nesse trajeto ele falou assim, pô, olha só, eu lembro desse detalhe também. Ele falou assim, cara, conta agora sobre você. Por quê? Porque eu tô fazendo aqui, cara, uma mudança aqui na equipe aqui do Rio de Janeiro. Tá passando por uma mudança. Eu sou o gestor comercial hoje, não sou o sócio, o diretor, mas vou precisar contratar e tal. Conta mais sobre você. Aí foi quando eu contei uma trajetória que era real. Não inventei nada. Naquele momento, eu fazia contabilidade. Naquele momento, tinha trabalhado com certificação digital. Naquele momento, tinha trabalhado na venda. Eu era jovem e eu tinha um desejo. E, cara, ele olhou assim, eu acho que eu nem precisei passar essa mensagem pra ele. Falou, cara, rapaz falou que estudou de manhã, pegou o carro, veio rodar. Cara, esse cara quer alguma coisa na vida. Não precisei falar pra ele, não. Ele entendeu isso aí. Sim. E aí eu fui colocando as coisas, foi conectando e tal. No final de tudo ele falou assim, cara, ele falou exatamente isso. Eu tava orando pra Deus encaminhar as pessoas certas. Pra minha equipe agora, pra essa nova fase. E, cara, eu gostei de você. Cara, Deus tá falando aqui, tá confirmando tudo que eu pedi agora no culto, tá confirmando em você. Uau. E assim, cara, não sei se você tava orando pra isso, mas eu acredito que pode pintar uma oportunidade pra você. E aí foi conversando e tal, aí quando eu deixei ele, pedi pra mandar o currículo, mandei, descansei. Passou um mês, nada. Falei, pô, esse cara deve estar brincando. Conversou, falou aquilo tudo lá, Falei, caraca, caindo no canto mano, da sereia. que isso, mano. Ele falou tudo isso, falou que o negócio era bonito e tal, que ia me contratar. Sim, ele não era o dono, mas que pensou em contratar e tal. Eu pensei, né? Ele tinha o poder de contratar. Tinha o poder de contratar. E tava encaixando tudo ali, cara. Era Deus. E aí, cara, nossa fé agora é testada, mano. Porque a gente fala assim, caraca, mano. Pô, tava naquela empolgação. Quando eu contei pra Tainá, quando eu cheguei em casa, que a Tainá não gostava que eu rodava no Ubis. Na época eu já fazia corte com ela. Falei assim, cara, não, que isso, cara. Eu também tava orando pra Deus mandar e tal, uma oportunidade. E, pô, vamos ver. Aí, Cortez. Exatamente um mês depois, ele me mandou mensagem no sábado. Eu falei, pô, caraca, mano, eu não entendi nada. Eu tenho até o print do e-mail até hoje, cara. Que eu mandei o currículo pra ele. Pô, não tem como, né? É um registro aqui de uma... Assim, uma bênção de um milagre de Deus. Isso em 2017. E aí, ele me mandou mensagem no sábado. Falou, pô, cara, minha esposa tá em São Paulo. Precisava pegar ela no aeroporto. Tu consegue fazer a corrida lá? Pode até colocar aí quando tá no Uber, mas não liga o aplicativo não. A gente vai conversando. Eu falei, caraca. Tá chegando, tá perto. Tá perto. Ele já lembrou de mim, tá bom. Já lembrou de mim, cara. E eu não mandei mais nada pra ele, não cobrei e tal. Beleza. Aí ele conversou, falou, cara, então, ó, a gente tá no processo ainda, eu acho que vai dar certo. Cara, fico orando aí, porque eu vi que você é homem de Deus, também sou de Deus aqui e tal. Cara, se for pra acontecer, se for pra ser de Deus, vai acontecer, cara. Então, assim, descanse em Deus, entendeu? Ele falou exatamente dessa forma. Aí, beleza. Cara, passou mais 20 dias, eu tava no culto, acho que aí você já tava. Já, pô. Que é aquele do, não é mais na, Bevilacqua ali? Bevilacqua. No galpão já. No galpão. Terminou um culto, o louvor do culto, ele mandou mensagem no domingo. Falou, cara, tô em São Paulo essa semana, volto na quarta-feira. Vai no meu escritório, isso, leva isso. E assim, normalmente você faz entrevista, depois você vê se passa. Sim. Comigo não foi assim. Eu já levei as coisas, uma coisa que ele até brinca até hoje. Cheguei lá, calça pescando, blazer e tal, né? Foi até arrumado. E, pô, bolsa florida, cara, com notebook. Cara, mano, eu peguei a primeira que apareceu, aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei, depois o pessoal que já trabalhava me contou. Falou assim, cara, quando tu entrou, eu falei, cara, esse cara aí, eu sei lá que ele vai ser. Vai desfilar aqui, é um desfile de moda, não sei o que lá. Os meninos trabalhavam lá na época, né? Falando pra mim depois. Falei, cara, isso aí não vai nem passar da entrevista.
Todo mundo falando. Aí eu fui com ele, fiquei, cara, 1 hora. Aí ele me contou a empresa, a história. A empresa era cristã, falou, cara, a empresa tá vivendo isso, tá em expansão e tudo mais. Pô, cara, Deus me conectou a você. E outra coisa, eu sei que talvez você não tá preparado, já sei disso. Mas, cara, queimou no meu coração te chamar. E outra coisa, eu vou estar disposto a te ajudar em tudo. Você quer? Assim, eu fico até preocupado se um contador vai dar cheque na tua mão, cara. Porque, assim, cara de novo e tal. Mas, ó, uma coisa é certa. Ele falou exatamente assim. Também se der certo. Cara, já imaginou dar certo? Vamos tentar? Porque, assim, se der certo também, olha só como vai ser. As pessoas, cara, nem esperava, nem imaginava. E eu tô sentindo que vai dar certo. Deus me confirmou, não foi à toa essa conexão. Ele falando pra mim. Falei, cara, então eu topo. Falei pra ele lá na CIE. Não tinha como. Ali pra ele. Agora é a questão da decisão. Só que aí eu saí lá e tal. Aí ele falou assim, volta no dia seguinte. Aqui, como é que funciona? Não tem salário fixo. É só comissão. Ajuda de custo pra quem tá em treinamento é R$50. E show. Cara, quando eu saí, eu falei, pô, caraca, eu não sei se eu vou voltar não, cara. R$50, eu só vou ganhar muito risco, né? O que vende, não tem nada certo, não sei o que lá. E é uma parada difícil, porque realmente no início, mano, é muita coisa. Só de treinamento, eu fiquei, tipo assim, horas de madrugada estudando. Eita. Cara, é 20 minutos pra apresentar. Eu tinha que apresentar pra ele e ele tinha que falar, cara, tá bom, pra depois apresentar pro cliente. E eu fiquei treinando. Coloquei o fone de ouvido, fiquei escutando, eu falando e tal, repetindo pra eu apresentar pra ele. É como se fosse uma simulação aqui. E o cara, sério. Sério? Fazendo pergunta. Não vai funcionar ou não vai? Resumo da ópera, Cortez. Cheguei em casa, falei, por quê? Eu tava indeciso. Diferente dos outros trabalhos, esse eu já tinha compromisso. Já tinha conta já pra pagar? Já tinha conta pra pagar. O carro, branco. Do aluguel? O branco era meu já, meu pai. Ainda ficou. O de 2 portas. Exato, ficou. Eu pagava na mensalidade, acho que era R$700 por mês. Tava terminando já. Aí, faculdade. Aí tinha algumas outras contas, né? Tipo de celular e tal. E eu tinha dado um passo de fé com a Tainá. Eu dei entrada num salão. Você estava fazendo corte já? Na corte. Eu acho que tava com quase 1 ano de corte. A gente casou com 2 anos e meio. Tipo, noivado e casamento já. Se você não sabe o que é corte, a gente vai botar um link aí para você poder entender o que significa corte, né? Aqui na igreja. É um relacionamento santo. A gente fez um podcast aqui falando sobre isso. Aí vai. Cara, também é outra coisa que Deus abençoa muito, né? Esse relacionamento. E aí, Cortez, eu tava... Cara, que isso, cara? Já tenho pra pagar aqui uns 3 mil. Carro, aluguel, não sei o que lá. Pô, eu vou vir aqui amanhã fazer só 50 conto. Eu vou ficar de 8 da manhã até 6 da noite. E aí? Aí eu cheguei em casa, conversei com a Tainá. Na verdade, eu nem fui pra casa, eu fui direto pra casa da Tainá. Falei, cara, ó, vou conversar contigo aí. Que eu gostei e tal, mas eu tô... Não sei. Aí eu falei, cara, e aí? Vai ter que pegar ou largar. Não tem como ficar meio termo. Ou eu foco nisso aqui e mudo de vida, porque realmente, né, as conexões, os sinais aí é de Deus. Ou eu continuo na mesma. E aí? Aí ela, cara, eu falo pra você focar nisso aí. Mesmo que você não tá sentindo capacitado, mesmo que você talvez tenha insegurança. Cara, todos os sinais aí, cara. Tinha muito sinal, mano. Demonstra. Nós homens somos muito racionais, mano. Exato. A gente pensa muito e se. Por isso que eu falo, cara, que quando a gente aprende a tomar decisão rápido, cara, tem até uma frase em inglês, fazendo inglês aí, aprendendo um pouquinho, o pessoal fala fail fast. Falha rápido. Cara, falhou? Conserta rápido. Fail fast. Uau. Falha rápido, conserta rápido. Se falhou, conserta. Cara, toma decisão rápida. E tipo assim, quando eu fui aprendendo isso, meu irmão, cara, isso ajuda muito. Tanto pra você falar sim, tanto pra você falar não. Tanto pra você saber tomar decisões, porque você vai aprendendo também, com o passar do tempo. E aí eu precisei tomar decisão naquela hora, Cortez. Uau. E outra coisa muito importante, né? Falar sobre relacionamento. Ter uma pessoa que te coloca pra cima.
Porque se ela fala, tipo assim, você tava esperando ela? Um não. Continua no Uber. Fica mais seguro. Exato. Eu tava esperando isso. E ela falou, não, vai. Cara, eu fui. Cortez, aí eu falei, cara, se eu vou entrar também, eu vou entrar com unhas e dentes, vou pegar isso aqui e tal, vou aprender. Na primeira semana eu fiquei de treinamento. Isso foi... Já tinha passado a metade do mês. E lá a meta é mensal. Aí ele falou assim, olha, se você ficar bom daqui a 2 dias, pra gente também já acelerar, cara, se você ficar bom daqui a 2 dias, a gente vai pra rua. Aí você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro. Que aí é a comissão. Saía dos R$50. Os R$50 era só pra pagar o combustível. Sim, tal. Cara, eu comecei a viajar. Aí vem outra aventura, que eu fui com ele. Cara de terno, gravata. No teu carro. Eu devolvi o vermelho, que eu tomei uma decisão. E ficou com 2 portas sem ar. Sem ar. E banco de couro. O sol quente, o banco pegando fogo. Mano, banco de couro, teto preto. Caralho. Aí a gente foi pra Valença. Cara, quantos municípios tem no Rio de Janeiro? Eu acho que é 92. Você não sabe aqui, engano. Fui em todos já. Todos que imaginar eu já fui. Por quê? De carro, rodando essa SEG, isso aqui lá. E aprendendo, porque, mais uma vez, quando eu saí do Uber, eu não tava tão bom, não. Tava aprendendo a dirigir. Hoje não sei, né? Vou deixar a avaliação aí. Deixar pela Tainá. Vamos ver o que ela diz aí. Tainá, comenta aí embaixo aí, Tainá. A tua avaliação como motorista. Mas dá uma cuidado, hein? Vamos cuidado. Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, a gente rodou... Cara, Cortez, aí tu vê a confirmação depois. Mas foi difícil eu tomar a decisão. Aí é o ponto de inflexão. Ou eu poderia tomar ali a decisão e ficar igual o passarinho na gaiola, recebendo um alimento. Passarinho na gaiola é isso. Você vai lá, você é o dono, coloca a comida dele e a água. Mas ele só vive ali. Era se eu quisesse ficar no Uber. É o passarinho na gaiola. Tu tinha tua comidinha, tua alguém ali garantido. Toda hora alguém ia trazer. Só que aí, eu saí da gaiola. Que aí eu precisei caçar. Uhum. Não tinha comida direto, precisava caçar. Não tinha bebida, precisava caçar. E tinha os adversários. Então, assim, essa decisão foi difícil. Mas depois, cara, Deus confirmou. Em 15 dias, eu fiz o que a galera lá não conseguiu fazer no mês. Eu bati a meta e foi o primeiro da equipe no mês. No primeiro mês? Nesses 15 dias, que faltava no mês. Uau. Quando eu saí com ele, eu fui pra Valença, que é interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barro Piraí. E aí, cara, as conexões. Teve a conexão dele, a conexão dentro do negócio. Fechei um cliente que era lá em Valença. O cara era de associação. Contador de 40 anos. Conhecia vários irmãos. Fechou comigo, gostou. Já Cara, indicou fechamos com pro todo mundo da cidade. Putz. Cara, era uma foto por dia. Quando a gente ia lá, tirava 3 contratos, 4 contratos, 5 contratos. E 15 dias, por isso que bateu a meta. E ele, caraca, cara, que isso, ó. Uma coisa é certa, hein? Deus é contigo. Ei. Isso aí eu posso confirmar, cara. Porque o que eu tô vendo aqui é sobrenatural. E aí, pô, o cara também colocou o dele na reta. Ele apostou também. Falei, caraca, cara, que isso? Cara, mas nesse meio tempo aí teve muitas aventuras. Peguei Arco Metropolitano, quase que eu peguei contramão. Ei. Serra de Paula de Frontinha ali também, que é muito escuro. Mas, enfim, cara, em tudo, Deus estava guardando. Mas aí chega um dia que abre uma nova porta. O Wagner vai desbravar um novo mundo e o seu Henrique tem que tomar uma decisão também de colocar uma pessoa no lugar do Wagner. Primeiro, quando o Wagner foi enviado, Uhum. 2018. Eu tava na CIEG ainda, mas eu era consultor. Foi um outro gestor aqui do Rio. Foi a primeira vez. Uhum. Ele foi pra desbravar, né? Como ele fez no Rio. Manaus, Pará, Fortaleza. Uhum. Depois Rio Grande do Sul. Aí ele volta pro Rio, Ele volta em quando? Na pandemia. na pandemia. Eu lembro. Abril de 2020. Ele volta pra cá. Aí eu tava como consultor ainda, na CIEG. Sim. Fazendo meu trabalho, fazendo resultado ali. Deus abençoando. E aí ele decide buscar outros áreas. E Exato. aí o seu Henrique tem que tomar uma decisão muito difícil de botar alguém no lugar dele. Por que foi o Flávio? Ele não buscou um gestor conceituado, gestor experiente. O que ele viu no Flávio? Cara, nessa jornada de CIEG, eu já tive uma situação que eu acho que ele demonstrou pra ele que eu era alguém de confiança e de aliança. Eu poderia não ter, às vezes, a capacitação como líder naquele momento. Mas você não é líder quando você tem um cargo. Já tinha alguns sinais
que demonstrava um papel de capitão, de liderança, de ajudar. Isso tudo por quê? Desenvolvi na igreja também. Esse vídeo vai chegar no seu Henrique ou no seu Henrique Filho Vai, vou também. mandar pra ele. Comenta aí embaixo aí, comenta aí. Se o que ele tá falando bate com a história que vocês também estão vendo Pode. desse lado daí. Pode ouvir. E aí, cara, teve uma situação, Cortez, que aí eu acho que foi realmente o estopim ali, que eu acho que gerou a confiança. Teve um cliente que ligou pra SEG falando que eu peguei, nem lembro o valor, acho que foi 300, 400 reais. Eita! Peguei dinheiro dele. Tu foi cara. visitar a escritório do cara e falou que sumiu o dinheiro, foi você que Peguei. tinha pego. Exato. Aí ligou na SEG e tal. E nesse mesmo dia, o seu Henrique tava vindo aqui pro Rio de Janeiro visitar ele e os sócios. Ele ligou lá na SEG de São Paulo, cara. Eu nem sabia da história. Aí o seu Flávio pegou dinheiro aqui e tal. Aí o seu Henrique veio aqui pro Rio de Janeiro, já ia vir mesmo, e aí me chamou pra conversar. Ô Flávio, eu não tô acreditando. Dessa forma. Olhou assim no meu olho. Esse cliente tá falando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, o que você me falar vai valer. Pode me falar aí. Você pegou, cara? Você tava precisando de dinheiro e tal? Eu disse, Henrique, não peguei. Isso aqui tá bom. Então tá fechado aqui, tá combinado. Depois o cliente continuou insistindo. Ligou lá e tal. Foi isso. Aí pegou. Aí o Rafael, que tava aqui na época, que é o gestor hoje também nacional, foi comigo lá. Cara, o que tá acontecendo e tal? Que o cara falou que tinha câmera, não sei o que lá. Vamos lá. Então mostra a câmera. Nada. Descobrimos que o cara queria roubar a empresa do pai, o filho e tal. Depois. Mas, ou seja, Júnior. Ele jogou em você algo que ele queria roubar. Por isso que eu falo. Cara, nos bastidores a gente não sabe o que acontece com a vida do outro. Uau. Mas muita coisa acontece. Poderia me abater ali e falar, que isso, cara? Os humilhados são exaltados, irmão. E aí, cara, foi o ano que eu mais vendi. Sério mesmo. Vendi muito. E aí você crê que essa passagem fez com que o seu Henrique te olhasse com outros olhos e que no momento que ele precisava tomar uma decisão, ele viu que dar a chave da SEG Rio de Janeiro na sua mão era a melhor coisa para ele fazer. Eu acho que isso ajudou muito, contribuiu muito, cara. Uau. Cara, eu lembro quando a gente estava tendo um discipulado aqui e você contou pra gente que você tinha sido promovido. Aí o Wagner foi lá no destino dele e tal. Sou grato também, tá lá tocando o negócio dele. E aí, cara, a minha história segue uma nova jornada, uma nova fase. Olha só como é importante a fase. Eu comecei a entrar numa nova fase que tinha uma responsabilidade, mas que talvez, vamos falar, eu nunca tinha ali uma experiência como líder, né, no mundo corporativo. Mas o que eu tô te falando, eu acho que não é só, a gente não é líder quando a gente tem um cargo. Acho que a gente é antes de chegar nesse... Tem que ter um encargo antes, né? Exatamente. E, cara, e tem gente que vai ser o atacante, tem gente que no time é o capitão. E eu sempre tentava, quando acontecia alguma coisa, falar assim, não, cara, pensa dessa forma aqui. Quando alguém trazia alguma coisa do líder, quando alguém trazia alguma coisa da empresa, que vai parar, que vai falir e tudo mais, que o mercado tá ruim, sempre tentava ser o capitão. E aí, cara, eu acho que isso também chama muita atenção. Às vezes, o líder não é o que tem o melhor resultado. Não é o cara que tá em primeiro. Quer dizer que o cara é o número 1, que ele é um bom líder. Depende. Tô falando assim, de comportamento, de habilidades. Mas é lógico que dá pra desenvolver. Eu acho que dá pra desenvolver. E aí, cara, eu acho que eu já tinha isso. Por exemplo, eu tratava o cliente como se fosse meu. A empresa como se fosse minha. Hoje, desde quando eu entrei na SEG, eu aprendi isso, cara. Eu tava ali, é como se estivesse empreendendo dentro de um negócio. Sim. Eu sou intraempreendedor. Então, tipo assim, não tinha carteira assinada, na época era um CNPJ. Então já tinha essa mentalidade. E aí eu tratava o negócio como meu. Isso ajudou muito. E aí, cara, uma frase legal, quando eu recebi a ligação do seu Henrique, depois eu conversei com o Rafael, que também ainda tá na empresa hoje, que me ensinou também muito sobre a liderança corporativa, no que tem de pós, de contra. Eles falaram o seguinte, cara, o melhor, na época, né, o melhor jogador de basquete é o mais novo. E ninguém questiona ele sobre a habilidade dele, sobre a capacidade dele, por conta da idade, por conta da aparência. Cara, confiança, confia. Você tem que ter confiança. Independente de você vai liderar pessoas mais velhas, mais novas, vai passar muita gente. São várias situações. Mas a gente confia no que você fez até aqui. E no que você vai fazer. E aí, cara, foi só a largada. Uau.
E aí depois eu fui me preparando, capacitando, fiz muito curso, ainda faço. Pra quê? Pra desenvolver. Eu acho que, tipo assim, se eu posso deixar uma mensagem pros jovens, cara, talvez você vai agora querer já entrar naquela faculdade dos seus sonhos, de cara. E essa faculdade, né, talvez você quer ser um médico, talvez você quer ser um professor de educação física. Você já se vê chegando lá. Porém, você precisa talvez fazer hoje aquilo que você não é o que você deseja, não é o que você curte. Para que você possa chegar daqui a 4 anos, 2 anos, 1 ano, 3 anos e fazer aquilo que você gosta. Então, por exemplo, já não queira entrar no mercado na maior empresa. Já não queira entrar, né, no primeiro negócio sendo aquele que já vai estourar. Cara, Deus tem a capacidade de fazer. De colocar, como eu te falei, fazer aquilo que... O que eu tô vivendo hoje, Cortez, o que eu vivi depois dessa conexão, 5 anos em 1, certamente. Sim, os maiores salários, as maiores comissões foi nesse período mesmo. E tem sido. Por quê? Deus tem essa capacidade. Amém. Só que eu precisei primeiro fazer aquilo que eu... Não era o que eu queria pra vida. Eu vender picolé, arrumar minha casa, depois ser administrativo, vender van na rua, até eu chegar a fazer aquilo que eu gosto. E você vai encontrar isso na jornada. Então, talvez você tá numa fase 1 ainda, você que é jovem. Mas, cara, não espere, eu acho que você precisa ter essa ambição. Você vai conseguir chegar. Eu acho que você precisa ter a disposição. Vai lá, cara. Tudo é um teste. E eu penso sempre assim, tô sendo pago, é uma universidade dos negócios. Tô sendo pago pra aprender. Eu posso mais. Entendeu? Eu tô sendo pago pra hoje. Se eu tiver um negócio, eu sei da parte financeira, relacionamento com o cliente, cancelamento, reversão, como lidar com funcionário, com pessoas, que é muito importante. Então você sabe de tudo. Por quê? Porque você aprendeu. Cara, eu olhando aqui o perfil da SIEG, SIEG Soluções. Aí aqui tá assim, automatizando mais de 20 mil escritórios contábeis. O que a SIEG faz? Qual é o serviço? Hoje, a gente tem soluções, é um hub de soluções para ajudar empresários e escritórios de contabilidade. Você automatiza o serviço dele. Exato. E qual que é a área? E tem várias áreas. É a área fiscal, que conecta um pouco com o contábil e fala um pouco da gestão. A fiscal, ela é muito importante porque, por exemplo, Cortez, se você vai comprar aqui um celular, gerou uma nota, que é a DANF. Se você vai prestar um serviço, um prestador de serviço, ele emitiu uma nota lá, manutenção de ar-condicionado. Pronto, emitiu uma nota. Aí começa o trabalho da SIEG. Então, é na nascente do processo, na matéria-prima. Iniciou uma operação, a SIEG está lá pegando as informações. E aí, dentro daquela informação, que hoje chama XML, o contador precisa para conectar ao governo, seja prefeitura, seja Cefaz, seja, né, Receita Federal. E a SIEG consegue proporcionar para ele mais agilidade e mais segurança. Por quê? Ele consegue fazer isso em escala. Pega um contador. A média de um contador tem 50 empresas que ele cuida. Como é que você faz isso em grande volume? Você pega, por exemplo, o mercadinho. Pega o mercadinho aí, que ele emite toda hora, compra toda hora. É muito volume. A empresa tem que mandar para o contador e o contador tem que mandar para quem? Para o órgão. Receita Federal. Então a SIEG, isso aqui que eu tô te falando, é o feijão com arroz. A gente quer realmente, a nossa mensagem para o mercado é que a gente quer transformar os empresários e de fato naquilo que eles estudaram para ser. Que é ser alguém que vai ser o agente transformador de uma empresa, de um CNPJ. Cara, é maravilhoso você pegar um CNPJ que começou agora do zero e esse cara foi pro Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então a SIEG ajuda as pessoas. Não é só solução, não é sistema que a gente vende. A gente vende transformação de vida. Porque o contador ele consegue transformar um CNPJ. Entendi. E ele transformando o CNPJ com agilidade, que é o que a ferramenta faz, sim, ele consegue ter mais tempo para a família, ele consegue viajar mais, prosperar no negócio dele, porque ele vai conseguir, é o ponto cego do carro, pô, que a gente não consegue enxergar. A SIEG hoje é número 1 no ramo dela? Nesse segmento, a gente é a segunda maior. A gente tem uma parceira que é um grupo internacional, né, que surgiu no Canadá
tem a agência de notícias, Uhum. Reuters, Reuters, sim. muito conhecido. Sim. Esse grupo comprou uma empresa de tecnologia, Thomson Reuters, e aí eles compraram uma solução aqui, uma ferramenta no Brasil, que o nome dela é Domínio. E aí eles têm, assim, a maior, né, escala do mercado, de quantidade de clientes e tal, e a maior fatia do mercado é deles. Mas nós, da CIEG, somos parceiros dele. Entendi. Eles chamaram a gente pra uma parceria. Então, assim, cara, eu acho Então, que a gente... vocês não são concorrentes da número 1, vocês são parceiros. Parceiros. A gente se conecta. Ô Flávio, e qual é o segredo da CIEG? Maravilha, eu acho Qual o que... segredo do sucesso da CIEG? O seu Henrique fala uma coisa em todas as reuniões. Quando a gente tem, tipo assim, maior faturamento, maior venda, quase sempre ele tá soltando isso. E dá pra entender qual que é o segredo. Ele fala assim, olha, pessoal, o segredo não é o aplicativo. A gente chama de aplicativo que a gente tinha lá. Não é um aplicativo. O segredo é que quando a gente iniciou, a gente colocou um sócio majoritário aqui na empresa. Que o nome dele é Jesus Cristo. Uau. E esse sócio, ele faz aquilo que o aplicativo não consegue fazer. Ele nos coloca em lugares que o aplicativo não consegue colocar. Que a ferramenta, que a solução. Isso é muito importante. Mas isso é só um meio, não é o fim. Então, quem faz de fato mover é esse sócio majoritário. E aí na CIEG, quando eu entrei, sempre foi assim, desde quando iniciou. Eles fizeram uma aliança, né? São 5 sócios. Vai ter vigília toda sexta-feira. Na época era 3h30 da manhã. 4h30 da manhã. Hoje é 5h30 da manhã a vigília. Toda sexta-feira tem. Calma aí. Toda sexta-feira. A CIEG, toda sexta-feira, tem uma vigília. Tem uma vigília. De 4h30 a 5h30. De 5h30 hoje, né? 6h30. Todas as regionais, todas as filiais, elas estão conectadas na sexta-feira, 5 da manhã, nessa mesma vigília. Exato. Nem todo mundo é obrigado a... Não é obrigado a estar. A CIEG, ela não contrata só cristão. Não. Ela olha o teu currículo, Sim. olha o teu propósito e eu creio que Deus junta as pessoas da CIEG. Exato. Teve gente que se converteu lá. Se converteu, eu acho que a benção é maior assim. É. Mas, mesmo a pessoa não sendo obrigada a estar, a vigília acontece. Acontece. Toda sexta-feira. Quando tem algum feriado, a gente antecipa pra quinta. Sempre é assim, Júlio, mas acontece. E, cara, são 12 anos acontecendo isso. 12 anos que o sócio... Cara, quando tinha 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, eles faziam já. Hoje, participa mais de 60 online. Com certeza mais de 60. Que a gente coloca lá no Google Meet, né? Lá em São Paulo, eles, montaram até uma estrutura, pô. Tem carrom, piano, Cara, eu vi teclado, na verdade. Teclado, tem guitarra, baixo, Guitarra, violão, sei baixo, lá. cantor, tem de tudo. Tem aquele que se aventura lá. Sim. Ali Ali que Deus mostra os dons, mostra, na hora. E aí, cara, tem uma palavra, tem um louvor. Toda sexta-feira, Cortez. Isso é aí certo. que não abre mão disso. Não abre mão. E outra coisa que ele também falou, Flávio, outra coisa que a gente não abre mão. Nosso ritual. Ele falou pra mim quando eu virei gestor. E quando eu entrei na SEG já tinha isso já. Ele falou, cara, pra todos que vão entrar, que vão ficar no teu time, você tem que fazer, tem que encabeçar. 8 horas da manhã, todo dia. Reunião, oração, leitura da palavra, você vai conduzir, começa o dia. Encerrou o dia, fechando 10 contratos, 5, 6 ou 0 contratos, faz oração para agradecer. Então, além da vigília, a gente tem um ritual todos os dias. De gratidão, Senhor. De 8 da manhã, e aí eu faço com o meu time online ou no presencial, depende de onde a gente tá. E aí, sexta-feira também. Isso a gente faz em todo o Brasil. Todo o Brasil faz assim. Caraca. E todo mundo que entra sabe disso. Cara, e tem pessoas que a gente vai pegar lá uns feedbacks, fala assim, cara, ele fala assim, a matinal, que a gente chama lá, que é a primeira oração, foi muito importante pro meu desenvolvimento. Porque tinha dia que eu acordei, não queria nem trabalhar. Mas eu ouvi uma oração, uma leitura da palavra, e aquilo me animou. Cara, a palavra diz, né? Consagra ao Senhor as primícias, que toda a colheita vai ser abençoada, né, mano? Não tem Exato. jeito. Se você consagrou os seus primeiros dias ao Senhor, o seu dia vai ser abençoado. De repente, não na perspectiva que você esperava, não vai ter o resultado que você esperava, mas vai ter o resultado que Deus quis para você. Que eu creio que os dias maus antecipam os dias bons. Exato. Né? Também acho. Cristo fala,
no mundo 3 aflições, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. Então, Exato. cara, isso é uma parada que eu tô agora aqui refletindo. Dia bom, agradece. Dia ruim, agradece também, mano. Você tá ali. Eu lá em casa, uma coisa que desde que a gente se converteu, uma coisa que eu nunca abri mão, e até sou taxado de chato às vezes, cara, toda refeição eu oro. Às vezes eu tô na casa de alguém e pergunto, ó, vou orar, alguém orou e tal? Mano, porque acho que isso assim, é muito importante. A gente agradecer por aquele prato de comida que tá ali, mano. Pelo teu dia, porque você acordou, porque você vai dormir pra tua casa. Exato. A minha casa é pequena, mas você tem uma casa, mano. Ah, mas minha cama nem é tão confortável, mas você tem uma cama, mano. Exato. Ah, minha TV é pequena, mas você tem uma televisão, mano. Exato. Meu celular não é iPhone 13, mas eu tenho um celular, mano. Exato. Eu acho que isso, eu creio assim, a tua gratidão no pouco, a Bíblia fala isso, né? Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Concordo. Eu acho que é isso, né? Você agradecer pelo pouco que você tem. Eu acho que a tua gratidão ao Senhor vai te levar a lugares grandes. E eu acho que eu já conhecia essa história, mas eu fiz questão que você falasse, porque eu tenho certeza, mano, que esse é o segredo da SIEG. Com certeza. Como ele fala, tem sócio majoritário. E todo mundo obedece ao sócio majoritário. Exato. É ele que manda naquele lugar. Todo mundo teme ele, todo mundo respeita, todo mundo obedece ao sócio majoritário, mano. O segredo do sucesso da SIEG, de crescer ao ponto dela não ter concorrente, ela tem um parceiro. A maior empresa do Brasil não quis ser concorrente da SIEG, ela quis ser parceira, mano. Cara, e depois a gente também pode marcar um outro bate-papo, que tem uma outra história inusitada de como que esse parceiro chegou a SIEG, cara. Se for rápido, pode voltar. Cara, tava lá na mesa o seu Henrique e o Henrique Filho, né? Pai e filho. E 2019, que foi quando a gente efetivou a parceria. Mas beleza, até então, o Cortez, tinha outras empresas surgindo. E aí, na verdade, cara, eu acho que a concorrência é boa. Não olha a concorrência como algo ruim. Não. Porque te faz melhor. Ela te faz crescer. Exatamente. Só que as concorrências que surgiram na época foram pessoas que já trabalharam na SIEG e aí tiveram conexões, beleza e tal, nada de errado. Só começaram a atacar a gente para querer vender o serviço deles. Isso bombou muito em 18 e 19, né? A gente trabalhava mais em São Paulo, né? E aí depois veio também para Rio de Janeiro, já trabalhavam aqui, mas foi mais para frente. Cara, esse pessoal foi pra frente e tudo mais, atacando, ligando pro cliente, não, porque a SIEG vai acabar e tudo mais. E é aquilo, né, mano? Então, os bastidores, né, não tem como, cara. Deus, ele entende também que tem esses desafios e ele mostra que ele tá ali nesses momentos. Sim. E ele quer, às vezes, um teste pra gente. Ele não tá colocando a gente numa furada. Sim. Né? Deus não vai tirar a gente ali da cova dos leões. Ele vai fazer com que você esteja lá e o leão não consiga te comer. Deus, ele não vai tirar ou te colocar ou te tirar da fornalha. Mas ele vai fazer com que você ali na fornalha não seja queimado. Então ele vai mandar... o Senhor da fornalha, né? Exatamente. Então ali ele vai estar com você no desafio. E aí aconteceu vários ataques da SIEG, cara, nessa época. E foi um teste. Porque você começa a ouvir notícia ruim e vai te contaminando. E tal, aqui no Rio aconteceu muito e tal. E eu, cara, firme na minha postura. Não vou fazer isso. Cara, porque o proposta... Mas aí, proposta é diferente de propósito. Proposta é passageiro. Uau. Tipo assim, seus olhos ficam brilhando ali. Sim. Mas propósito, cara, é um negócio que perdura mais. Propósito e faz... eterno, né? Exato. E te conecta mais. Então, eu tava ligado ao propósito. Porque, cara, o que eu gosto da SIEG, o que me apaixona na SIEG, parece que a empresa é minha, que eu falo muito assim, tá na... Cara, você não para de falar. Que o cara, realmente eu gosto do propósito da empresa, entendeu? E não é só Cortez, tipo assim, qual que é o diferencial da SIEG? Jesus é o primeiro, tem outras coisas que vêm abaixo, fora a solução. Cara, trata de sonhos, cara. Eu entrei ali, eu tinha sonhos, eu conquistei muita coisa através, né, dessa solução, dessa empresa. Então, tipo assim, eu acho que é isso. E aí aconteceu, tinha um concorrente que tava praticamente nos bastidores, seria aquele que seria escolhido para fazer a parceria com essa empresa, que é essa multinacional. Chegou na reunião, né, os sócios não sabiam, que é o Henrique Pai e o Henrique Filho, foi lá em Criciúma, na sede deles. Aí chamaram eles e tal, e aí o Henrique até fala, né, o Henrique Filho, fala assim, pai, o que nós iremos falar nessa reunião, pai?
Já participamos de tantas reuniões, mas o que nós iremos falar nessa, pai? Não sei o que falar. E aí o Henrique pai, com a experiência já, falou assim, filho, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Deus vai conduzir. Cortez, chegou lá na reunião, na sala assim, né? Só os diretores da empresa e tal. Aí o Henrique pai, Henrique filho, representando a CIEG. Quando chegou, eles não falaram nada. Mas o diretor lá falou o seguinte, ó. Aquela empresa lá, que era essa concorrente, que pessoas que trabalhavam na CIEG, saiu, começou a atacar, que a gente ia fechar, não vamos fechar mais nada. Tava tudo certo, não vamos fechar mais nada. Nosso parceiro vai ser a CIEG. Uau. Dessa forma, o seu Henrique pai e o Henrique filho não falou nada. E aí, Cortez, a empresa já estava grande naquela época, estava em expansão. Mas você pegar o player do mercado principal como teu associado, como teu filiado, cara, isso aí é só Deus que pode fazer. Pô. Por isso que quando o seu Henrique fala que o diferencial é Jesus como sócio majoritário, que é aí que tá a questão do milagre. O natural, ele vai até certo ponto. Quando a gente tem Deus, ele coloca o pé onde a gente não consegue colocar. Ele participa de reuniões que a gente não consegue estar. Ele movimenta os arranjos, como você falou, faz as conexões que a gente não consegue fazer. E foi o que aconteceu. E, cara, são tantas histórias assim, fenomenais, cara, que a gente vive e vai ouvindo, como eu te falei. E no início eu passei essa mensagem. A nossa história aqui, o nosso bate-papo, não é pra você pegar e falar assim, pô, não, isso que o Flávio tá contando não vai acontecer comigo, cara. Não vai. Pelo contrário. Cara, acredite. Pode não acontecer e acredito que não vai acontecer igualzinho. Mas sabe por que acontece? Cara, você que tá ouvindo, a tua jornada, você não tá atrasado. Não tá atrasado. A sua jornada é diferente. Isso aí. Apenas isso. A minha jornada é uma, do Cortez é outra. Diferente, isso aí. A sua jornada é diferente, porque Deus ele quer te abençoar e vai te colocar em locais que essas pessoas que você vai conhecer, eu não vou conhecer, o Júnior não vai conhecer. Então, cara, a sua jornada que é diferente, cara. Acredite nisso. Você que tá começando agora, que já tá, né, tá com desafios, continue, cara. E assim, fala sobre a questão de fé, né? E a fé tem que ser exercitada. Sim, é exercício. Cara, o pessoal fala de venda o seguinte, eu ouvia muito isso. Ah, não tem nada pra fazer? Vai vender. Falar vendedor tem um rótulo muito ruim. Ah, deu errado, fazer faculdade, vai vender. Vira vendedor ou vendedora. Cara, um advogado hoje que se forma, se ele não souber vender o serviço dele, de que adianta? Na faculdade ele aprende a vender? Não. Ele aprende como ele vai se relacionar com o cliente, atender e sanar aquelas dores ali. O médico, se ele não vender o serviço dele, ele não paga o consultório, ele não tem um atendimento bom, ele não prospera. Hoje, pode ser o cargo que for. Se você não vender, a venda hoje é como se fosse o oxigênio. Você não vive sem o ar. Você precisa disso. Então você que tá ouvindo, cara, se surgiu uma oportunidade de vendedor, seja na Soult, seja no shopping, seja, cara, de água, o que seja, Rick, cara. Vendedor de água, da Mangueira. Sim, sim. Pega a visão. Hoje é palestrante. Palestrante, livro. Cara, tudo começa. Cara, uma ideia só existe. E essa ideia precisa sair do papel quando acontece uma venda. Não adianta você ter uma ideia. A ideia só é de fato validada quando existe uma venda daquela ideia. E foi o que aconteceu e acontece em vários negócios. Então assim, e eu falo muito disso. Hoje eu sou gestor comercial. Mas o Flávio mesmo, ele é vendedor. A verdade é essa. E isso não é desprezo, não. Pelo contrário. Eu posso estar no carro que for. Se eu não tiver... Porque a venda não é só você falar assim, uma troca de produto. O tempo inteiro você está negociando. O tempo inteiro. E aí, Cortez, por que a venda é bom? Só pra gente também chegar no final. Porque a venda ativa a fé. Quem trabalha, cara, quer ter a tua fé ativada, exercitada, vai vender. Pra tu ver, se tu não exercita. Eu por exemplo, lá, que o pessoal, tipo assim, pô, bateu o sininho, né, Cortez? Fechou o contrato e tal. Sininho, fechou o contrato, aí bate o sininho. Bate o sininho. Até chegar aquele sino ali, irmão, é muita coisa pra acontecer. Sabe por quê? A gente tem lá um pré-venda. E a gente também agenda. Liga pro cara lá em Niterói. Já aconteceu, tá? Campos. 500 km. Campos com 8 casa. Chega lá. Rio das Ostras. Não fecha. Que garantia que eu tenho que vai fechar? Mesmo que seja lead. Não tem garantia nenhuma.
Mas aí, cara, eu sempre sou assim, eu falo assim, cara, eu saí daqui, vou chegar lá e vou fechar esse contrato. Não volto sem ele. Eu tô exercitando minha fé, cara. Deus, abençoa. Deus, coloca a pessoa certa. Deus, abre os caminhos. Deus, faz isso. Eu tô exercitando a fé. Então, Sim. cara, eu falo que a venda, quem trabalha nessa área, exercita a fé o tempo inteiro. Quem quer? Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que ainda não existe. Exatamente. É você fala assim, eu vou lá visitar aquele cliente. Eu não tenho nada certo com ele, mas eu vou voltar com aquele contrato. Tu já Exato. tá trazendo certeza para aquilo que não existe. Isso, Não existe. isso é fé. Isso é fé, cara. E aí a venda é... Que aí, você que tá com a fé meio, né? Meio baque, vem pra cá, vem pra lá. Cara, vai pra venda. Caraca. Pô, mano. E lógico, se quiser também alguma ajuda na venda, lá a gente tem treinamento direto. Já fiz curso de vendas, faço curso de vendas também. Treino a equipe o tempo inteiro. E outra coisa, não é só o conteúdo, só a teoria da venda, cara. Porque a venda, na verdade, é quando você fecha o negócio. Sim. Se você treinar, você não vende. Se você ficar treinando aqui, Cortei, vamos lá. Uhum. Fala um produto aí. Deixa eu vender pra tu. Uhum. Não tô vendendo, tô treinando. Agora, vender, treina, cara. Quando você vende, treina. Porque vai lá no cliente lá, o cliente foi ignorante contigo, você aprendeu. Sim. Ele fala não, porque assim, a vida é feita de não. Sim. Tem mais não do que sim. Sim. E o Rick fala disso. Então assim, cara, o não. O não é certo, pô. Você vai trabalhar o sim agora. E outra coisa, é como se fosse o mecânico. O não. O não é o mecânico. Pro mecânico ele conseguir fazer o serviço dele, mexer lá no motor que seja, trocar o óleo, ele vai sujar a mão dele de graxa. Isso é o não. Faz parte do serviço. Agora o sim é você realizar o serviço. E outra coisa, o médico é a mesma coisa, fazer uma cirurgia. Cortei, eu vou cortar aqui teu braço. Vou ter que aqui pegar, botar um ponto. Vai sair sangue. Sim. Eu vou sujar a mão. Uhum. Pra eu fazer o procedimento, vou que sujar a sujar. mão. Esse é o não, cara. E a gente recebe mais não do que sim. Vai por mim. Nessa jornada toda, eu tô te falando aqui. É não daqui, não dali, não daqui, não dali. Cara, não exige... Ah, não, é tudo maravilhoso. Sim. Mas, Tudo sim era fácil, né? cara, só que a gente consegue lidar com os não. E, cara, Deus é tudo. Amém. Respondendo a primeira pergunta. O que Deus tem a ver com isso? Deus tem a ver com... Deus é tudo nisso aí. Deus tá em tudo. No começo, no meio, no fim, na frente. Então ele já sabe o que vai acontecer. Deus, ele é o protagonista, cara, da história. E hoje o Flávio, casado com a Tainá há 4 anos, 5 anos. De 5 casado. anos, né? De casado. hoje papai da Helena, Pô, aí é... finalizou o ano com a Helena chegando Exato. Aí já é uma nova fase, tá para vendo? acabar de abençoar essa família, iniciou uma nova fase. Exatamente. Hoje o Flávio expandiu, tá no Espírito Santo também? Exato, Cortez. A gente tá, inclusive, com o André lá. O André é o nosso consultor. Foi Sim. o primeiro consultor aqui no Rio da minha equipe. Já tá lá já. Já tá lá só baseado no processo lá. final, já atendeu o cliente. E foi uma benção que a gente recebeu. E eu lembrei da palavra do pastor Ricardo de casa cheia. Você vai acessar terra onde você nunca plantou, tudo Uau, mais. Verdade. E aí, cara, aconteceu de Deus ele colocar no coração do seu Henrique de recomprar algumas revendas. Porque lá no início a CIEG vendeu o direito de franquia. Uhum. Então você pode ir lá, você vai comercializar o produto e tudo mais. E o seu Henrique foi lá e comprou. Em janeiro eu recebi a notícia. Flávio, vocês vão fazer um trabalho lá agora. Por quê? Trabalho que você fez no Rio de Janeiro. Cara, aqui no Rio de Janeiro também, Cortez, eu peguei um terreno seco. Era mais gente falando mal, querendo cancelar, do que gente continuar com a Uau. gente. Porque o trabalho antigo, de forma geral, foi mais negativo. Entendi. E aí eu lembrei, cara, que Deus ele realmente te coloca em cenários adversos pra brilhantar a tua conquista. Porque, por exemplo, se já tivesse tudo preparado, poderia abafar. Sei. Não é o perfil da CIEG, mas poderia abafar. Só que, cara, vai por mim, tu aprende muito mais quando tu precisa de fato, né? É a prova de fogo. Tu aprende a liderar, tu aprende a falar com as pessoas. Cara, quem me ensina a ser líder é o meu liderado lá na empresa. Porque, tipo assim, se eu precisar mudar pra ele conseguir conquistar o sonho dele e ser melhor, eu vou fazer. Esse é o meu papel. E quem quiser olhar pro resultado do Flávio, pode colocar o Instagram aí dos meninos lá É da só minha olhar equipe. eles. Olha eles. Eles começaram de uma forma, estão de outra forma. Sim. O primeiro consultor agora tá num outro estado que era o sonho dele, cara. Ele nasceu lá. Que é de lá, né? O André, né? Foi pra Minas,
Conheceu a esposa no Rio de Janeiro, tá voltando pra lá, trabalhando. Era o desejo dele. E aqui no Rio de Janeiro, a gente fez ano passado, que foi 2023, bem recente, mas atingimos 170% do resultado esperado. Uau! E todos os anos a gente foi só crescendo. Deus foi colocando as pessoas. Então assim, cara, é cenário de transformação, de milagres, e tudo isso, Cortez, é Deus. Amém. Essa é a resposta. Eu tenho aqui um papel, eu acho que é muito pequeno, comparado ao papel de Deus em tudo isso. Ele é o ator principal. E na verdade, ele só quer que a gente consiga dar a resposta certa. Deus, ele, às vezes, a gente fala assim, pô, agora é um ano de portas abertas. E a porta não vai ser física. Sim. Portas são pessoas, cara. Sim. E às vezes a pessoa passa na nossa frente, tá do nosso lado, a gente não absorve. Percebe. Cara, vai por mim. Às vezes eu aprendo mais com quem tá começando agora do que quem já tem muito tempo de bagagem. Porque essas pessoas te faz você olhar pro passado, como eu tô te falando aqui agora. Fala, cara, olha da onde Deus te tirou. Olha como você tava. E olha pra pessoa aí, porque ela tem alguma coisa pra te ensinar. Porque às vezes a gente vai assim, esse cara aqui vai me ensinar alguma coisa. Mas é o mais difícil. Então é isso, cara. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que a gente colocou aqui, nem sei se a gente colocou um tempo, mas... Não, pô, estamos uma hora e meia já aqui. 36. Aí. Cara, mas assim, nem pra estender muito, Cortez, mas eu acho que foi muito bom o Pô, bate-papo. Rico, pô. Foi, Tá maluco? né, A espontâneo. gente tinha mais meia hora de papo No mole aí. mínimo, no É porque a mínimo. gente estipulou esse uma hora e meia no nosso Cara, e vendedor teto. gosta de falar, hein? Sim. Vendedor. Cara, outra coisa também que a igreja Não, ensinou, né, E cara? tu vendeu fé aqui, mano. Você plantou fé no coração de muita gente que vai assistir isso aqui, que de repente tava num caminho de desistir, eu creio, mano. Aquilo que aquela frase que a gente falou aqui, né? Esteja pronto, que o agir de Deus, né, em dias comuns, né? O de repente de Deus acontece em dias comuns. Esteja pronto. Posso deixar uma mensagem Claro, então pra pô. galera? Por favor. Pessoal, eu acho que o poder de servir também, que a gente aprende muito aqui na igreja, eu acho que é fundamental. Sim. E a gente às vezes só quer servir quem tá acima. Mas o segredo mesmo, a dádiva, quando a gente recebe mais, o efeito é maior quando a gente serve a todos. Sim. Aquele que tá abaixo, aquele que talvez tá no mesmo nível, aquele que tá acima. E aí tem uma frase de Portela, acho que você, não sei se você já... Mário Portela, Sim. conhece? Ele fala o seguinte: o poder de servir, que serve a si mesmo, esse poder não serve. Essa seria a mensagem. Ou seja, se você tem algo que só serve a si mesmo, esse poder não serve. Uau. Então use isso para que você possa ser um canal para outras pessoas. Tem uma coisa que você pode pagar, tem uma coisa que é um jantar, que é um restaurante, é dar um presente. Mas cara, hoje, se você honrar essa pessoa com o que você consegue ali ter de conhecimento, de bagagem, de experiência, não precisa ser dinheiro às vezes. E às vezes você fala assim, não, vou esperar ter muito dinheiro para servir essa pessoa ou para contribuir na sociedade. Cara, se você já acorda, você dá um bom dia, se você já acorda e você, né, consegue ser alguém que faz o bem para a sociedade, você está contribuindo, você está servindo. Então assim, use o que você tem, na medida que você tem hoje. Por quê? O poder que você tem de servir, cara, pode mudar o destino de muitas pessoas. Por que eu falo isso? Por que eu deixo essa mensagem? Porque as conexões, né, só aconteceu, primeiro Deus, depois as pessoas se permitiram a conseguir servir. Sim. Tanto a primeira lá, que era a Dona Graça, o nome dela, com a minha mãe, ela se permitiu, Cortez, a servir. O poder que ela tinha. Ela poderia pegar o picolé, tinha uma loja, tinha uma empresa, mas se ela parasse ali, essa história não seria contada. Sim. Se para no André, se para no Wagner, se para no seu Henrique, entre outros, Rafael, pessoas que realmente me ajudaram, cara, não seria contado. E com certeza, as pessoas vão passar, mas a semente que você plantou jamais vai passar. Ela vai dar fruto. Então a mensagem que eu tenho é essa: se você tem um poder, esse poder só serve a si mesmo, esse poder não serve pra nada. Uau. É isso. Benção. Mano, Tamo junto. obrigado. Creio que até mim mesmo, mano. Assim, tô aqui mastigando muita coisa que tu falou que eu não conhecia essas histórias da Wanda, do picolé. Conhecia do Uber em diante. Mas
É isso, mano. É você tá sempre esperando algo mais, né? Eu posso mais. É isso que você trouxe. E, cara, não ter medo de dar o próximo passo. Não ter medo de crescer. Eu tô aqui pensando aqui quantas oportunidades que passou por mim e de repente não quis dar um passo que eu poderia estar no outro nível agora. Mas eu creio que tudo coopera para bem daqueles que amam a Deus, né? Com certeza. Eu tô aqui hoje, eu também orei por isso aqui, orei por um estúdio como esse. Sim. A coisa aconteceu, eu orei uma semana, na outra semana o pastor Ricardo me chamou para ele vir para cá para fazer esse projeto aqui, trazer o Papo de Ovelha para cá. Exato. E é bênção, mano. Obrigado. Que isso. Que o Senhor possa te levar a lugares altos, possa te levar a lugar onde você nem imaginou ir, que a SEG possa crescer, expandir. Cada vez mais você continua sendo alguém de confiança do seu Henrique. Seu Henrique, eu adoro azul, hein? Se quiser, Aí, ó. manda pra cá. Mano, obrigado. Ó, deixa aqui também, Cortez, uma próxima possibilidade também, oportunidade, pra gente entrar nesses detalhes da venda. Cara, isso... Dessas dicas. Dica de venda. Eu acho também que você faz algo também que a gente pode também falar para ajudar outras pessoas no ramo de investimento também. Legal. A área é boa também de você também abrir a gente mente pode de muita linkar gente. os dois, então. Isso aí. Então vamos já deixar preparado já um próximo já para você falar sobre as técnicas de venda e sobre Fechado. investimento como uma segunda renda. Uma Fechado. renda paralela. Valeu? Cara, eu acho que eu também fui muito abençoado. Agradeço vocês aí. Amém. Que bom. E eu sei que, assim, cara, aqui eu falei contigo já, né, no bastidor. Cara, é um canal de bênção. Sim. Tanto pra quem vai divulgar a marca, tanto pra quem vai aqui também compartilhar a história. Pra você também, né, porque eu acho que uma mão lava a outra, todo mundo Sim. consegue absorver. Se a gente tiver aberto, a gente consegue aprendo muito aprender. aqui, mano. E assim, cara, eu acho que é só o começo. Amém. E eu sou privilegiado de estar participando desse início desse projeto, que eu sei que daqui a pouco vai estar... Vai explodir. Já explodiu. Em nome de A Jesus. verdade é essa. E se você gostou, curte aí, compartilha, encaminha para alguém que você acha que pode ouvir e ser abençoado com a história do Flávio sobre fé, de esperar mais em Deus, de dar o próximo passo. Tá bom? Obrigado, tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Abração. Tamo Papo de ovelha. junto.